O que é um LLM? Nós ainda estamos a resolver este problema da inteligência artificial à força bruta. Há muito pouca gente em Portugal que saiba treinar LLMs, não é? Isso não é um problema para a nossa forma como nós socializamos entre humanos? O conhecimento do generalista vai sempre ganhar ao conhecimento de um especialista. A nossa linguagem tenta representar o mundo, não é? Estes modelos vão ser tão bons a aprender que qualquer fine-tuning não é necessário. O Hitler é bom. Tornar a inteligência artificial perfeita, porque isso nunca vai ser. Ela vai ter sempre erro. Mesmo a melhor AI vai errar sempre. Embora se diga que errar é humano. Portanto, mais tarde ou mais cedo não haverá ninguém sem inteligência artificial. Estamos a falar de uma coisa completamente revolucionária. Foram à volta de 100 milhões de euros só para treinar o modelo É básico. necessário ter essa especialização para conseguir entregar projetos de valor. Olha aí, fala-se muito de inteligência artificial e hoje vamos falar sobre inteligência artificial, mas hoje nós gostávamos de ir um bocadinho mais a fundo do que é esta brincadeira de inteligência artificial. Toda a gente fala AI para aqui, AI para ali, mas na verdade o que nós temos agora em AI é uma coisa chamada LLMs. O que é um LLM? Então, bora lá, bem. Primeiro, fazer só aqui sempre o ritual que eu acho importante, que é agradecer-vos por este convite, a vocês os dois, para estar aqui eu, por extensão, a dar data Não também. temos esse ritual para Portanto, agradecimento. Epá, já estraguei tudo. Ele Não, está a tentar- mas agradecer-vos. Ele é como as AIs, estás a ver? Está treinado para dizer aquilo que não agradecer, consegue. exato, a minha LLM neste momento está-me a dizer isto, portanto eu vou ter que dizer, mas agradecer-vos, pá, não, porque acho que é fixe, acho que aquilo que têm feito também aqui por Portugal, pelo ecossistema de empreendedorismo, honestamente, acho que tem sido muito bom e precisamos de mais ecossistemas semelhantes para este país andar para a frente, portanto, deixar só essa nota. Vamos ao que é o LLM, que é um ponto muito importante. Portanto, uma LLM é um modelo gigante, vamos dizer, quando eu digo um modelo, é um modelo com muitos parâmetros, vamos considerar um parâmetro uma coisa de, como se fosse um if e else tradicional na programação. Se isto, então aquilo. Exatamente. E um LLM é basicamente um grupo de ifs e else, ou de se isto, se não aquilo, gigantesco, ou seja, com mais de 300 mil milhões de parâmetros, muito difícil de um ser humano compreender. 300 mil milhões. 300 mil milhões, por exemplo, sim, que são os tais 300 Bs, eu salvo erro, isto é sempre aquela coisa que depois alguém vai fazer Quais são os fact-checking. Bs? O que é o B, não é? Mas, caso. exato, mas aqui é São- mil milhões. São milhares de milhões ou milhões de milhões, não é? São milhares de milhões, aqui, acho eu, milhares de milhões. E são, por exemplo, um GPT, acho que o GPT-3 tem este número de parâmetros, salvo erro. GPT, estamos a falar do modelo do OpenAI, né? O GPT é um modelo do OpenAI que tem depois já vou falar um bocadinho do que é que quer dizer o GPT, mas que é um modelo que tem esses parâmetros todos. Portanto, todas essas escolhas que o modelo tem que fazer. Se nós imaginarmos, nós quando tomamos uma decisão enquanto seres humanos, consideramos alguns parâmetros na nossa decisão. Se eu quiser dizer, hoje vou levar um casaco ou não vou levar um casaco, eu olho lá para fora e a minha decisão passa por meto assim a mão de fora e vejo está vento, não está vento, olho para o céu, está nuvens, não estão nuvens, estão aqui algumas das decisões que eu tomo, alguns dos fatores que eu tomo em conta para tomar uma decisão. O equivalente a isso no LLM seria os tais parâmetros. Seriam os tais parâmetros que são imensos, portanto Epá, eu não concordo muito bem com isso. São mais do sou que... muito técnicos, mas nada, acho que a coisa não vai por aí. Vai. Então, mas vamos lá. Nós quando colocamos a mão cá fora e vemos o tempo, nós consideramos muito mais parâmetros, porque tem toda a nossa experiência de vida, não é? Portanto, não consegue ser quantificá-los sequer. Não, mas agora vamos à Provavelmente consideramos otimização. tanto, Sim, são mas mais atenção, tu técnicos não do que podes LLMs. comparar isto ela por ela, né? Porque nós estamos a falar de um cérebro humano, que nós ainda nem sabemos bem como é que, 100% como é que Exatamente, funciona por o isso cérebro, mesmo. e estamos a falar da tecnologia. Aqui temos só a explicar como é que esta tecnologia funciona. Pois. Depois, na segunda parte, nas nossas plataformas digitais, vamos mais a essa parte filosófica. Sim, eu estou a tentar equiparar isto à experiência de um ser humano comum, como é que nós tomamos decisões. Há muitas diferenças, começando até por aquilo que o Tocha disse, que é nós não sabemos muito bem como é que nós tomamos decisões, ou seja, temos aqui um bocadinho de suspeita de como é que possamos tomar decisões com o nosso cérebro, mas ainda não sabemos a fundo. Nas LLMs, estas decisões são tomadas, ou seja, estes parâmetros são ajustados, mais quantificáveis do que o nosso cérebro, com treino. Ou seja, nós aprendemos, e como estavas a dizer, Serra, de olharmos para, ou seja, temos a experiência de quando metemos a mão lá fora, temos a experiência de quando está frio, possivelmente vamos ter que levar um casaco. Da última vez que isto aconteceu, ou das últimas vezes que isto aconteceu, e eu não levei um casaco, passei um frio do caraças, portanto, aprendi com essa experiência. As LLMs não aprendem com exposição a coisas, aprendem com dados de treino. Portanto, Exposição a dados, digamos exposição assim. a dados. E aqui neste caso, Como toda não a tem internet... experiência própria,
portanto, nessa Ainda, fase, ainda, não é? Por isso é ainda, que são artificiais, somos nós que os Exatamente. criamos. Tem que ser injetadas parâmetros de e, experiência. e essa experiência, esses pesos são ajustados com todos os dados que a LLM conhece. Uma coisa fenomenal que aconteceu e que ninguém estava à espera nestas LLMs, que são tais estes modelos gigantes, um deles é o tal GPT que está por trás do chat GPT. O chat GPT tem estas duas componentes, tem a componente da conversação, depois podemos falar um bocadinho dela, que é a componente chat, e tem a componente GPT, que é a componente do modelo. A GPT é que é a LLM. O chat GPT, a malta diz, o chat GPT é um LLM. Não, o GPT é que é a LLM. É o que está pré-treinado e o que tem uma concepção do mundo. O que estás a dizer é, o GPT é o modelo, digamos, de inteligência artificial e o chat GPT é uma forma de falar com o modelo. Exatamente. É uma forma de nós interagirmos com o modelo e do modelo de nos responder com base no seu conhecimento prévio, que é o conhecimento que está guardado na LLM. Uma das coisas que ninguém estava à espera e que foi o grande avanço científico aqui é que nós conseguimos representar ou fazer com que uma inteligência artificial tenha uma concepção do mundo apenas por beber dados de texto. Portanto, o texto, a linguagem, a forma como nós comunicamos enquanto seres humanos, consegue ter riqueza suficiente para ganhar a concepção do mundo, simplesmente por nós sabemos que uma determinada palavra aparece num determinado contexto. Por exemplo, o gato sentou-se no tapete. Se nós sabemos que isto acontece, a palavra tapete aparece sempre rodeada das mesmas palavras. Todas essas palavras que estão à volta sempre da palavra tapete definem o tapete em si e são suficientes para definir o que é um tapete e para uma LLM perceber o que é um tapete. Ou pelo menos Perceber? saber, né, que a Certo. palavra tapete está perto daquelas palavras não significa que ela perceba o conceito do que é um tapete. Exatamente, mas pelo menos que pode ser substituído por sofá, pode ser substituído por cama, pode ser substituído por chão, ou seja, não pode ser substituído por maçã, não faz sentido. Tipo, o gato está sentado na maçã. Ok, pode acontecer, mas é mais improvável, é mais provável estar no tapete, está no sofá, está na cama, está no chão. E isto acontece para todo o contexto em que estas palavras aparecem. Portanto, depois, com base neste conhecimento, nestas palavras, nesta interação entre palavras dentro dos textos, a LLM atualiza os seus pesos para dizer: eu já sei que cada vez que tiver um determinado conjunto de palavras, a próxima palavra que me vai surgir é possivelmente esta. Depois há arquiteturas dentro disto, os decoders, encoders, mas eu não vou tão fundo. Ok, acho que não portanto o vale que a pena. estás a dizer no fundo com LLM, daí o nome Large Language Model, né? Portanto é um modelo muito largo, Exatamente. é basicamente agarraram numa data de dados e estes dados essencialmente foram buscar à internet. Felizmente nós nos últimos anos temos estado a mandar montes de dados, felizmente ou infelizmente, montes de dados para a internet, Uhum. montes de textos escritos e agarraram nessa informação toda e treinaram esse tal modelo. Precisamente. Isso Depois, isso é interessante porque vocês puxam pela tecnologia, eu vou puxar mais pelo contexto. bora. Porque efetivamente a nossa linguagem tenta representar o mundo, não é? E todas as relações que existem no mundo. Portanto, nós traduzimos aqui a nossa experiência diária, portanto, e ao longo de muitos anos, nós traduzimos essa experiência em palavras. E agora estamos a usar as palavras para dar experiência a um ser artificial, não é? Portanto, para ele conseguir ter uma interpretação do mundo com base na visão que nós tivemos desse mundo. Com base naquilo que nós escrevemos sobre o mundo. Exatamente. Isso é Precisamente. muito Porque ele interessante. não tem aquela experiência que nós temos de viver no mundo, pelo menos por enquanto. Por Né? enquanto. Mas precisamente. Ele tem a experiência das palavras. Então, o que é isso de treinar um LLM? Falamos em treinar, criar um modelo base, Uhum. né? O que é que isso significa, treinar? Olha, isto é basicamente ajustar, estes pesos necessitam de ser ajustados. Estes pesos começam aleatórios, portanto, a LLM ao princípio pode produzir coisas como, vou pegar outra vez no exemplo do gato, o gato casa pirata Zé. A LLM pode produzir isto. Porquê? Porque tem os pesos completamente desajustados. Ainda não foi treinado com base na realidade. Tem simplesmente, cada uma das palavras é aleatória na forma como vai surgir a seguir à outra palavra. O que para nós humanos, quando lemos aquilo, dizemos isto não faz sentido nenhum. Então, o que acontece é, como nós transformamos esta cadência de palavras em equações matemáticas altamente complexas, que usam algumas tecnologias que depois podemos falar um bocadinho, como os Transformers, que foi a coisa que revolucionou aqui tudo, mas como usam esta transcrição de palavras para a linguagem matemática, depois o que acontece é que cada parte destas equações é ajustada, portanto, desta parte matemática, tentando não entrar aqui muito a fundo para não fazer com que os nossos ouvintes ouçam Desliguem. equações e vão logo, epá, já não quero.
Mas basicamente ajustamos estes pesos de maneira a que no fim as frases façam sentido, ou seja, em que eu vou dar um peso, quando vejo a expressão o gato, eu quando vou ver os pesos das palavras prováveis de acontecerem a seguir, as palavras mais prováveis, com base nestes pesos de probabilidades, é que a palavra mais provável de sair a seguir é está ou outra palavra semelhante, ou seja, o gato está sentado em algum lado, ou o gato vai a algum lado. Portanto, o mais provável de aparecer é um verbo. Ou o gato Como é é um um verbo, pirata. ou O o gato é um pirata. Mas como veem, na construção desta frase vem sempre um verbo a seguir. O que a LLM vai fazer é ajustar todos os seus pesos para, a seguir à palavra o gato, vem de certeza um verbo. E esses verbos depois têm algumas probabilidades. 20% das vezes a LLM pode dizer que vem o verbo está, 30% das vezes pode dizer que vem o verbo é. Por isso, por esta parte das probabilidades, é que cada vez que nós falamos com o chat GPT, ele não nos devolve exatamente o mesmo texto da mesma forma. É não determinístico, portanto não vai dizer, não, eu vou sempre escrever a frase desta maneira. Isto é treinado usando uma coisa que Agora que é diz-me uma coisa, tipo de como é que o modelos. gajo aí, nesse caso, vai distinguir em que o gato é pirata em casa do Zé ou que o Zé é pirata com gato em casa? Ok, excelente pergunta. Ele normalmente distingue isto da forma como nós temos um mecanismo. Antes, o que era feito inicialmente era eu pegava em todas as palavras iniciais, portanto, numa frase, vamos dizer o gato está, eu pegava nessas palavras e dava o mesmo peso a cada uma das palavras. Isto era produzia frases muito óbvias. E era um problema para estas LLMs, porque estas LLMs depois diziam coisas extremamente óbvias e não tinham a noção de contexto nem de nuance. Hoje em dia, com aquilo que mudou em 2017 com uma coisa que se chama o mecanismo de atenção, traduzindo para português, este mecanismo de atenção o que diz é a próxima palavra está dependente das outras palavras, mas de uma forma condicional. Por exemplo, o gato está, eu vou olhar nesta frase, e esta frase é curta, mas eu vou olhar para a palavra gato de forma muito mais importante e para a palavra está. O U não é assim uma palavra tão importante para mim. Portanto, eu vou continuar esta sequência de pensamento porque em todos os dados que eu vi no meu passado, nunca há o caso, por exemplo, pegando no teu exemplo, de o Zé é o pirata ou o Zé está sentado em cima do gato ou uma coisa assim. Nos meus exemplos de treino, e estes são os exemplos de treino, é toda a internet pública que o Tocha estava aqui a dizer, nos meus exemplos de treino eu vi muito poucas vezes esta frase escrita, ou seja, como estas frases apareceram tão poucas vezes Ou seja, a maior parte das vezes a pirataria está associada ao gato. a pirataria está associada ao gato, sim. Aqui E por isso é que isso faz com que o contexto ou a forma como tu fazes a pergunta ao AI, não é? Neste caso, por exemplo, se eu fizer uma pergunta com uma frase, é uma coisa. Se eu lhe der um grande contexto antes e disser, agora, eu estou a preparar um trabalho e preciso fazer Precisamente. isto, e este é o contexto, e o meu cliente é aquilo, e eu sou isto, isso vai fazer com que esse algoritmo de atenção, digamos assim, seja mais afinado, logo a resposta vai ser mais de acordo com aquilo que eu estou à espera. Exatamente. Por exemplo, pegando numa frase de exemplo que eu acho que acaba por explicar este mecanismo de atenção que resolveu o facto destas LLMs conseguirem responder melhor à forma como os humanos falam. Por exemplo, se eu disser esta sexta-feira ou este sábado vou estar a trabalhar nu. Esta é a frase que eu posso dar a uma LLM. É que tu costumas dar ao teu LLM. É esta sim. É a frase principal. É a frase principal. Só falo Trabalhar disso com a nu. minha LLM. Não é nu qualquer coisa, Não, é não. nu. Trabalhar nu não é nu. Ok. Pensei que era mesmo nu. Não, é nu, vem alguma coisa a seguir. Nu, N-O, não é N-U, ok? Ok. Esta não foi um bom exemplo. Mas Não, vai mas ajudar. fica bom para um reel no TikTok. Fica. Espero que isto agora saia, tipo, vai só sair assim e parou. Acabou. Acabou aqui. Mas estou a trabalhar no N-O, ok? Mais novos tipos de cogumelos, que são os reishi, que estavas a falar. Dentro dos medicinais, E tens também aqueles que são os mais os nootrópicos. nootrópicos, que são substâncias que potenciam a capacidade cognitiva. A verdade é que este jubaleão com todas estas características, o primeiro produto realmente do Bitalk. Isto é um Lion's Mane em cápsulas. Ele é desidratado, a baixa É desidratado. temperatura, triturado e é encapsulado. Não há aqui misturas estranhas. Ou seja, é puro. É puro, sim. O consumidor vai ter acesso ao cogumelo puro, ou seja, exatamente a parte do fungo ativa. Decidimos que um produto no Bitalk para os bitocas só podia ser um produto com qualidade, um produto de alta qualidade. Temos aqui o primeiro Bitalk nootrópicos. Como temos este mecanismo de atenção,
o mecanismo de atenção, se nós tivéssemos os modelos antigos, mais tradicionais, até de redes neuronais mais tradicionais desta área de inteligência Portanto, artificial, antes dos Transformers, antes dos LLMs. antes desta craze toda, portanto, desta maluquice toda que nós temos aí, o que ia acontecer era que a próxima expressão podia ser no fim de semana. Mas eu já dei essa informação, eu já disse este sábado, eu disse esta sexta-feira, mas era este sábado que eu queria dizer. Ou este sábado eu vou estar a trabalhar e a próxima expressão podia ser no fim de semana. Não faz sentido, porque nós já demos essa informação antes. No mecanismo de atenção, o que vai acontecer é que como as palavras sábado e fim de semana estão altamente relacionadas entre si, porque aparecem muitas vezes em conjunto noutros textos, e a LLM tem esta concepção de que um sábado faz parte de um fim de semana, a próxima expressão já não vai ser no fim de semana, vai ser vou estar a trabalhar no armazém, vou estar a trabalhar no escritório, por exemplo. Porquê? Porque a LLM já tem contexto que é o fim de semana, porque é o sábado. Se calhar, como ele sabe que é fim de semana, será menos provável que seja no escritório e mais provável que seja no jardim ou no quintal, Certo, não é? correto, exatamente. E depois pode haver esse mecanismo de, como eu apanhei fim de semana, eu sei que é mais provável os humanos, porque no histórico de dados que eu tenho, é mais provável os humanos estarem a trabalhar no fim de semana. Não, não é no fim de semana, estarem a trabalhar no jardim ou numa coisa que envolva trabalho pessoal e não profissional. Uhum. Ok, então este treino, estamos a falar então do treino, este treino é feito com uma coisa famosa, que são as famosas GPUs, não é? Sim, certo. Portanto, no fundo são placas gráficas, quase pode-se dizer, não é? Sim, Portanto, a forma como os modelos são treinados necessitam deste tipo de computação, portanto existem vários tipos de computação, e por acaso calhou a NVIDIA, eu acho que foi um bocadinho de sorte, mas eles estavam a desenvolver GPUs para jogos, para gaming para gaming e etc, Yeah. e calhou esta revolução dos Transformers precisar exatamente daquele tipo de processamento, o que levou, podem ver no stock market, a NVIDIA a explodir. Portanto, porquê? Porque toda a gente precisa destes GPUs. Já é a empresa mais valiosa do já mundo. passou os 4 trilhões, penso. Pronto, porquê? Porque estes modelos precisam de muitas GPUs. Precisam de muita computação para serem treinados. Estes 1000 milhões de parâmetros, depois podemos discutir um bocadinho se o futuro é continuarmos a aumentar parâmetros ou será termos LLMs que são capazes de ser treinadas no nosso telefone, por exemplo, pode ser um dos futuros, mas estes modelos são muito caros de treinar, porque estes parâmetros, esta afinação que eu estou aqui a dizer e a dar estes exemplos destas frases relativamente simples, não é possível fazer isto em escala. Quando digo em escala, imaginem toda a internet pública e todos os websites que as pessoas conhecem a serem treinados dentro destas redes neuronais que são muito complexas e têm muitos parâmetros. É necessário muita computação para conseguir corrigir estes parâmetros e todas as frases que estão na internet contribuem para isso. Portanto, transformamos as frases em conceitos matemáticos, passamos isto para um modelo que vai perceber se estamos mesmo a prever a próxima palavra ou não de forma correta, e quando não estamos, devolvemos essa informação à nossa rede que está a treinar esta informação e ela ajusta aos próprios pesos. Tudo isto com 300 mil milhões de parâmetros é uma dimensão gigantesca. Hoje em dia, para treinar um LLM, poucas empresas têm a capacidade financeira de o fazer, precisam dos tais GPUs, porque os GPUs conseguem de melhor forma paralelizar este treino. Ou seja, em CPU, o que acontece normalmente, apesar de podemos ter vários cores e etc, mas temos muito menos trabalhadores para, se compararmos isto a uma mina, temos muito menos trabalhadores para extrair informação e para conseguir processar essa informação de uma mina. Temos 8, 16 de cada vez. Em GPUs isto é muito mais expansível, portanto temos muito mais trabalhadores a trabalhar ao mesmo tempo, e era como se tivéssemos mais trabalhadores a olhar para cada frase na internet e a conseguir E estes treinar trabalhadores, o que tu estás a dizer no fundo é, digamos, imaginar os trabalhadores que estão lá dentro das GPUs, o que eles estão é processar esta informação e a transformar aquilo em tokens, parâmetros e pesos dentro do modelo. isso. Exatamente. E, portanto, treinar o modelo é uma coisa que se faz assim uma vez. Ou seja, portanto, no caso do GPT-4, se não me engano, foram à volta de 100 milhões de euros só para treinar o modelo base, não é? Exatamente. Eu treino o modelo e depois do modelo estar treinado, aí é que eu vou-lhe fazer perguntas. Isso já é outro tipo de computação. E há duas fases de treino. Há esta fase que é a fase de ajustar os modelos com base num treino normal do modelo da AI, e há a segunda fase que é a fase chamada de, nem sei como é que isto se diz em português e fica muito Podes dizer em estranho, inglês. é o reinforcement learning, que é o treino de alinhamento com a sociedade humana. E isto é O interessante. reforço de aprendizagem. Aprendizagem reforçada, nem sei como é que Deve isto ser se uma coisa consegue desse dizer.
Mas basicamente Consolidação da aprendizagem, se calhar. Consolidação de conhecimentos. Consolidação de conhecimentos. Tipo, trabalhos de casa. esta parte é basicamente os humanos a olharem para uma LLM, ainda é feito com humanos, já há tentativas de fazer isto também através de outras LLMs, que são os humanos a olharem para duas respostas e a dizer esta é melhor do que aquela. É uma fase de pós-treino, que acontece depois do treino dos modelos de LLMs, e só depois desta fase de pós-treino é que existe o release do modelo Ok. para o mundo. Deixa-me tentar simplificar e diz-me se eu disser Bora. aqui algo mais neira. Portanto, eu agarro, vamos imaginar, vou limitar a quantidade, portanto, isto é coisas muito maiores, mas agarro numa quantidade enorme de livros e informação, espeto aquilo dentro de um cluster de GPUs que tem uma data de GPUs com uma série de algoritmos e aquilo vai começar a treinar. A treinar e vai começar a correr. Yeah. A máquina vai ligar a ventoinha e aquilo vai começar a treinar, a Yeah. criar os tokens, os pesos, etc. Quando aquilo acabar de treinar, vai sair de lá um fecheiro, quase digamos assim, que é um modelo. Mas esse treino, na prática, é uma análise de informação. É Certo? processamento dessa informação com os pesos e algoritmos que ele tem Ou para seja, criar um modelo ele base. vai analisar a escrita, porque ele não compreende o conteúdo, não é? Uhum, as Vai palavras. analisar as palavras, vai perceber a sequência que as palavras têm umas às Exatamente. outras, vai perceber a frequência com que elas são utilizadas em conjunto e qual é a sequência que elas também têm nessas ligações. Portanto, no fundo, o que ele vai transformar aquilo é num código complexo, não é? Um algoritmo, podes dizer quase um algoritmo matemático. Ou seja, uma série de algoritmos matemáticos que calculam os pesos e as relações entre as palavras, Certo. Exatamente. Mesmo sem saber o que é que se trata. mesmo sem saber do que é que se trata. Yeah. É tal coisa de prever as palavras que vêm a seguir. Né? Exatamente. E depois de eu ter este modelo base, aí sim eu agarro nesse modelo, coloco noutro sítio e ponho os humanos a falar com ele, foi o que estavas a falar, que é o tal Reinforcement Learning, em que ele vai dando várias respostas e os humanos vão afinando e dizendo, não, olha, isto aqui não é bem assim, isto é mais assim. aquilo. E isso vai fazer com que ele também ajuste as suas fórmulas matemáticas Exatamente. para colocar diferentes pesos e parâmetros neste modelo. E Isso- os é humanos isso mesmo. também ajudam, porque vão dizendo se a resposta está fixe ou está... Sim, Isso, esta e já é uma é. terceira fase quando Não é? já vai mesmo para o cliente final. Né? Exatamente. É exatamente isso. Mas o que é feito connosco como users, quando nos aparece aquela coisa às vezes de Escolhe por exemplo, uma o ChatGPT resposta. escolhe uma resposta, nós estamos a ajudar no reinforcement learning, porque estamos a dizer esta é melhor do que aquela. E eles depois vão usar isso para futuros treinos daquele modelo. Essa fase também é a fase onde é garantido o chamado alinhamento, ou seja, o alinhamento da LLM com a espécie humana. Ou seja, não dizer as neiras, não ensinar a fazer bombas. Não ensinar a fazer bombas, exato. É aí, exatamente, isso é um excelente exemplo. Portanto, quando nós vemos que uma LLM nos responde, desculpa, eu não posso ajudar com isso, aquilo normalmente não foi de treino base, porque no treino base pode estar lá essa informação. Se eu quiser fazer uma bomba, eu tenho livros que ensinam a fazer uma bomba. Agora, na Aquilo fase de pós, Aquilo foi um condicionamento introduzido lá. Quer dizer, tu não podes falar sobre isto. Já nesta segunda fase, ou seja, depois do modelo base estar feito, são introduzidos uma data de condicionamentos e regras e novas Aí aprendizagens. que pode entrar a fase da manipulação, mas isso podemos falar aí mais. pode. Mas a fase da manipulação também pode entrar antes. Que foi aqui que é selecionar, por exemplo, pegando Os no dados. exemplo do Tocha dos livros, só escolher os livros que me interessam ou reescrever livros novos de acordo com aquilo que é a minha visão. Portanto, também pode entrar aí na parte. Ou seja, imagina que eu estou a ensinar um modelo base sobre economia, mas só lhe dou livros sobre a escola austríaca. Ele vai, quando falar de economia, só vai falar sobre aquele tema. Nem vai saber o que é Karl Marx, não é? Exatamente. Para ele nem vai saber o que é isso. E Pronto. o contrário também, não é? Se quisermos alguém altamente, um LLM comunista, é só lhe dar Engels e Marx e não lhe des mais nada. Pronto. E tu referiste que... Na Coreia do Norte estão a desenvolver Então, Exatamente, com as suas grandes GPUs. Quem é que tem acesso a estas GPUs e a capacidade de investir nestes data centers enormes? Estamos a falar de data centers que custam milhares de milhões, não é? sim, milhares de milhões. Milhares de milhões de euros, só para termos noção. Estamos a falar de data centers gigantes. É preciso muito dinheiro, não só para comprar as GPUs, os servidores e todos os sistemas informáticos que mantêm aquele data center a funcionar, como depois para a energia toda que eles gastam, porque quando eles estão a correr gastam muita energia. Gastam. Isso significa que só algumas empresas no mundo é que têm acesso a este tipo de data centers. E são elas, coincidentemente, não é? As Googles, os Facebooks, portanto as Amazones, talvez. É ir ao mercado acionista, fazer basicamente uma ordenação pela capitalização de mercado, e as primeiras são todas as que têm a capacidade, excluindo uma outra. A Nvidia não tem. A Nvidia tem, então eles fazem, né? Nvidia. Eles fazem, mas não tem.
Eles devem utilidade ter simples. tipo uns géneros de parcerias A e questão, a coisas. questão aí é interessante, porque de facto, sempre que nós falamos de inteligência artificial, falamos efetivamente dos grandes centros de dados, ou são melhor, os grandes centros de processamento e o custo que eles têm. Epá, e aí surge uma bocado uma analogia com aquilo que aconteceu no século passado, não é? Em que nós tínhamos grandes centros da IBM, que eram prédios inteiros, também com computadores muito pouco potentes, não é? Que para hoje não são nada, não é? Portanto, esses centros todos juntos, pá, tinham menos capacidade de processamento que um telemóvel. Uma calculadora às vezes. Pronto, Uma calculadora exatamente. científica. Exato. Agora, será que no futuro vai acontecer a mesma coisa? Ou seja, será que nós caminhamos por uma descentralização desse processamento e no futuro não vamos necessitar dessa capacidade centralizada? Eu acredito que sim. Acreditas? Porque acredito que a tendência será tentar desenvolver small. Ou seja, nós ainda estamos a resolver este problema da inteligência artificial à força bruta. A verdade é esta. Isto parece muito complexo, mas na área de inteligência artificial isto é visto como força bruta, porque é basicamente aumentar o número de parâmetros ao máximo para tentar resolver este problema. Idealmente eu conseguia ter uma inteligência artificial com muito poucos parâmetros, porque nós temos parâmetros dentro da nossa cabeça, mas nós somos bastante Cuidado eficientes. novamente com as associações com as pessoas. Cuidado com os humanos, não. Não, mas nós temos, ou seja, nós temos menos parâmetros do que uma inteligência artificial. Não acredito Talvez, nisso. Não pode acredito ser, nisso. pode ser debatível, Temos muito mais. mas somos mais eficientes, pelo menos na forma, ou seja, o nosso consumo de Eficientes energia, o nosso consumo, assumindo que, ok, então, Como nós temos Vamos. muito mais contexto, nós temos uma quantidade gigante de contexto, isso é não é? certo. Portanto, nós conseguimos saber não precisamos processar toda a informação que temos e todo o conhecimento que temos para chegar a uma resposta. Sim, isso é a evolução do nosso Ok, data center na nossa exatamente, ou cabeça, seja, ou seja, o nosso Nós- cérebro como o nosso funciona. cérebro é um data center tão potente que nós aprendemos ao longo dos milhões de anos como é que havemos de torná-lo muito eficiente. isso é verdade, E portanto, isso é verdade. nós trabalhamos sempre, em termos de evolução, estamos sempre a trabalhar no aumento de eficiência do funcionamento do cérebro, ou seja, na poupança de energia, porque o cérebro também consome uma grande parte da energia que nós consumimos, não é? Portanto, uma grande parte da alimentação que nós temos é para alimentar o cérebro. Tal como os data centers, não é? Portanto, e nós de facto precisamos muito menos contexto. Se calhar nós, em termos de evolução, o que vai acontecer é quanto mais evoluirmos em termos de inteligência artificial, menos necessidade haverá de processamento para dar cada resposta em concreto, não é? Ou seja, Ok. poderá haver modelos que consomem muito mais, mas para dizer aquelas coisas que nós dizemos hoje, se calhar consegue ser mais eficiente. Então, E se calhar certo. aqui entra também um bocadinho esta estratégia do open source e do closed source, não é? Sim, Portanto, existem sim. duas formas de fazer estes modelos base. Uma é treinar este modelo, gastar muitos milhões e depois agarrar no modelo e disponibilizá-lo ao público, como por exemplo faz um Uhum. Facebook com o seu modelo de Llama, ou treinar o modelo e depois a forma como ele corre e a arquitetura toda não ser aberto ao público, que Uhum. curiosamente faz uma empresa que se chama OpenAI, que na verdade devia se chamar Closed AI, não é? Uhum. Qual é a diferença entre estes modelos abertos e estes modelos fechados? Ok, então eu concordo que o argumento do Serra é forte relativamente aos parâmetros. Acho que é mais debatível. O argumento do consumo de energia é que acho que podemos pôr por aí, só para finalizar o ponto de há bocado, que é Ok. estes modelos, ou seja, temos que ser mais eficientes na forma de os treinar, o que significa que possivelmente vamos ter modelos mais pequenos. Portanto, vamos caminhar para aí, deverá ser uma ideia que Mas porque vamos ter deverá. modelos especializados, certamente, Modelos especializados, exatamente. em determinadas áreas. É por mais isso mesmo focados. que eu estava a levantar este tema do open source e do closed source. O open Uhum. source. Para Closed chegar aí. source, nós não conhecemos os pesos. Basicamente é isto. Não sabemos como é que os pesos são treinados, não sabemos que pesos é que estão lá dentro, não sabemos quantos parâmetros é que existem ao certo, por isso é que o número de pesos é debatível, não é? O número de pesos que temos dentro do GPT da OpenAI, não sabemos ao certo, eles ainda não disseram, não sei se já disseram dos mais antigos, só dizem dos mais antigos, não dizem dos novos, portanto, quando um se torna obsoleto, eles dizem, aquilo tinha não sei quantos parâmetros. Este é muito melhor. Este é muito melhor. E, portanto, depois aí lá revela mesmo o número atual de parâmetros deste. Ou pelo menos aproximado. Agora, o open source é diferente. O open source nós sabemos os pesos, sabemos quantos parâmetros é que tem, sabemos que parâmetros é que são. Portanto, um data scientist, que é os cientistas de dados que pegam nisto, ou os engenheiros de inteligência artificial, conseguem pegar naquele modelo e saber que pesos é que lá estão e manipular esses pesos também. Portanto,
conseguem retreinar, conseguem fazer montes de coisas com base em conhecimento prévio. Era como se vamos buscar estes modelos que já têm muito conhecimento prévio e que eu posso pegar nesse modelo e partir dessa base de conhecimento para retreinar. Não preciso de lhe mostrar os livros todos nem a internet toda pública, porque aquele modelo já conhece. Portanto, posso começar o meu retreino a partir daí. Isso permite que no futuro, possivelmente, vamos ter depois modelos. Imaginemos um estagiário que chega à nossa empresa, chega à nossa empresa com o conhecimento do mundo geral. Esperamos que aquela pessoa tenha um conhecimento, por exemplo, sabe trabalhar com um computador. Eu não lhe preciso de ensinar a trabalhar com um computador quando ele chega à minha empresa. Vou-lhe precisar de ensinar o quê? Todo o contexto da minha organização. A trabalhar com os meus softwares, os processos, Os meus etc. softwares, processos, a conhecer as pessoas, a saber com quem é que vai falar aqui e ali. No futuro, o que poderá acontecer é que as empresas terão estas LLMs, o open source, ou seja, o conhecimento global do mundo já vem destas LLMs base e depois temos um retreino para a organização, para o contexto da organização, para O que estás a para os seus dizer é, dados. num caso, tu contratas um produto, ou contratas Uhum. já um especialista, diremos assim, não é? E no outro caso estás a contratar um estagiário a quem vais ensinar tudo e vais dar o contexto todo da tua empresa e por aí fora, não é? Exatamente. Não sei se Será? é justa a tua comparação, porque estás a dizer que nunca estás a contratar um profissional noutro estagiário. Eles são os dois profissionais, só que um deles tu podes moldar mais à tua imagem. Não é? A partir do momento em que tu podes Certo. trabalhar com os parâmetros e os pesos, eu posso retreiná-lo com determinados dados específicos, ele estar muito mais adaptado, enquanto que o outro, se calhar, é um que já tem as suas manias, Uhum. vai responder à forma dele. Ou se calhar olharmos de outra forma, não é? Se olharmos de outra forma, um OpenAI é um produto final, e um open source é uma ferramenta. Certo. É isso. É uma ferramenta É que vai isso. ser moldada, não é? É uma coisa que pode ser muito mais moldada do que um qual tu produto podes final. construir um produto. Certo. E depois, pronto, depois há outra. Também se pode moldar uma LLM à nossa realidade sem manipular os pesos. Mas isso há técnicas também para fazer isso. Basicamente é dizer-lhe: tu conheces estes livros, olha agora para este livro, é relativamente parecido àquilo que tu tens, portanto, podes assumir que o que vais encontrar aqui é semelhante ao que já viste, mesmo sendo conhecimento novo. E isso até funciona relativamente bem. Ou seja, para estes LLMs. Outra coisa é dizer: lê este livro todo e ajusta o teu conhecimento passado com base naquilo que acabaste de ler, que é esta parte mais do fine-tuning, e só é possível com os open source. Pegando na parte do especialista, eu acho que o especialista... Peraí, no desculpa, futuro... só para adicionar aí. Força, É Tocha, possível vai. com o open source e para isso já são necessários teres esta capacidade de processamento para Sim. tu refazeres o fine-tuning, não é? Sim. Portanto, depois de eu treinar um modelo base com estes milhões de GPUs, quando eu quero fazer um refine-tuning a um modelo open source, eu tenho que ter capacidade de GPUs, que é para ele reajustar estes pesos. Certíssimo. Ao contrário de um modelo como um OpenAI, um modelo fechado, ele já tem lá aquilo tudo. Portanto, quando eu estou a manipulá-lo, como tu falaste, né, estou quase a fazer um prompting engineering, né? Portanto, estou-lhe a dizer de certa forma e estou a condicioná-lo com o texto, mas não consigo mudar a base de conhecimento dele. Não, posso-lhe dar também documentos. Há uma técnica que é o RAG, que é o Retrieval Augmented Generation. Isto em português é difícil de dizer, peço desculpa. Mas este RAG, o que faz é pegar em novos documentos e às vezes as pessoas acham que nós estamos a mudar a LLM quando damos estes novos documentos. Não, só lhe estamos a dizer, tu já tens um conhecimento do que é um contrato legal, por exemplo, vamos para este exemplo. Tu já sabes o que é um contrato legal. Está aqui um contrato legal diferente daquele que tu conheces, aplica o conhecimento que tu conheces da estrutura de contratos legais para me responder sobre isto. E isso funciona relativamente bem. Ou seja, ele no fundo lá dentro de alguma forma diz assim, agora este é relevante este documento, este faz parte do meu contexto, Exato. e portanto eu vou dar a minha resposta dando um peso diferente ao contexto que me foi dado, versus simplesmente fazer uma pergunta generalista, né? Versus uma pergunta generalista. E isto acontece, por exemplo, no ChatGPT quando nós carregamos os nossos próprios documentos, ou seja, nós podemos enviar os nossos PDFs e dizer analisa-me este texto e dá-me, por exemplo, sumariza-me este texto, este documento gigante que eu tenho. Esse é um dos usos que nós não estamos a mudar o GPT em si, nós estamos a usar estas técnicas à volta da LLM para termos melhores resultados. Agora, Pois, até que ponto é que ele... Desculpa, porque é que eu falei deste tema? Era para ir ao tema que tu estavas a falar, que é, se nós imaginamos um mundo onde existem mais AI especialistas, não é? A motivação de uma empresa como o OpenAI, por exemplo, e há outras, não é? A motivação deles é fazer um modelo que consiga ser generalista em tudo, não é? Certo. Portanto, ele quer que tu vás lá, qualquer coisa que tu lhe perguntes, ele sabe responder. Se tu tens um contexto mais, digamos, na tua empresa, em que tu precisas que ele seja muito mais especialista na tua empresa, já faz muito mais sentido agarrar no modelo open source,
não é? Que ele tem o conhecimento de tudo e retreinares, fazeres esse tal fine-tuning com o conhecimento da tua empresa para que ele seja mais especialista na tua empresa. Porque se tu tens uma AI que está a atuar, por exemplo, num contexto fabril, não é? E que tem que verificar qualquer coisa num tecido, é indiferente se aquele modelo sabe qual é a distância da Terra à Lua. Não, É completamente irrelevante para o trabalho dele. Não é? E portanto, ter esse contexto e gastar mais energia para ter esse conhecimento é esse. irrelevante nesse Pronto, contexto. mas a questão é precisamente essa, ou seja, não só é relevante em termos de informação, não é? Para a função que ele precisa desempenhar, essa história de conhecer a distância da Terra à Lua, como depois, na operação diária, ele não vai sempre lembrar-se que sabe disso, não é? É. Pronto, ou seja, a energia que ele vai consumir é muito mais baixa. A capacidade de processamento vai ser muito menor. Portanto, o custo da sua manutenção e da sua existência, da sua operação, será muito mais reduzido. Sim, até porque tens esta questão dos parâmetros que estávamos a falar, não é? Se eu tenho que tomar decisões sobre tecido, se calhar eu não preciso ter tantos se isto, então aquilo, não é? Os tais parâmetros que estávamos a falar. Exatamente. Não preciso de conhecer uma data de outras coisas, só preciso saber aquilo. Então consigo ter modelos mais pequenos, com menos parâmetros, não é? Que é isto que são os modelos grandes e pequenos. Portanto, tens o Lama 7B, tem 7B de parâmetros, ou tens o Lama 65B, se não me engano, Certo. acho que até tens 200B. Pá, eu não preciso de um Lama, se calhar 200B, para estar a tomar decisões sobre tecido. Posso usar o 7B, que é mais eficiente, mais rápido e mais barato. Pronto, há sempre estes dois, hoje em dia há dois campos de luta aqui, que é, Eu acho que não há luta. não, mas há pessoal que acredita que os generalistas é que vão, ou seja, nós Uhum. vamos usar o generalista, o conhecimento do generalista vai sempre ganhar ao conhecimento de um especialista, porque o generalista vai conseguir transpor conhecimento noutras áreas para o problema que nós estamos a resolver de uma forma mais eficiente. E há malta que acredita nos generalistas a sério. Eu acho que a verdade vai estar um bocadinho no meio. Acho que vão haver casos em que os generalistas vão ganhar, Eu- há casos em que os especialistas possivelmente vão ganhar. Eu acho que não é uma questão de ganhar uns aos outros, não é uma questão de competição. É mesmo uma questão. Repara, se nós estamos sempre a pensar, ainda há bocado estávamos a falar sobre a racionalização, ou a racionalização em termos de consumo de energia e, portanto, e de capacidade de processamento, etc., que é o que vai estar sempre na ordem do dia. Portanto, a energia está sempre em cima da mesa, porque é ela que determina tudo. E como nós sabemos que as sociedades, para evoluírem, precisam de consumir muito mais energia, sempre foi assim, não é? Portanto, no início era só uma fogueira na caverna, não é? Portanto, hoje em dia é muito mais do que isso. Portanto, as sociedades vão querer fazer essa evolução consumindo o menos energia possível em cada passo. Portanto, nós estamos a ser completamente destravados em termos De energéticos acordo. na mobilidade, na, no processamento de dados, no processamento da inteligência artificial, etc. Mas estamos a ser poupadinhos nas lâmpadas que consumimos em casa, ou seja, não é? Portanto, isto tem alguma coisa a ver com isso. É verdade. Portanto, eu penso é que, efetivamente, nós no futuro vamos ter milhões de especialistas. Sim, de Ou seja, vamos ter montes de seres especialistas, seres artificiais, especialistas nos vários domínios. Portanto, acho que é muito mais. Epá, e vamos ter os generalistas também, sem dúvida, não é? Que vão ser os nossos interlocutores para resolver os grandes problemas. E os grandes e pequenos problemas, as questões do dia a dia, as questões genéricas, diremos assim, não é? Sim. Agora, aquele exemplo que o Tocha deu da máquina que analisa os tecidos e que toma decisões e não sei o que, não sei o quê. Pá, não precisa de um jornalista. Ele não vai precisar do contexto de informação, todo o conhecimento humano para decidir se aquele tecido está em condições ou não está em condições, a qual é que é o melhor, não é? Sim. Estás a ver? Eu até acho que isto entra, se calhar não, isto entra no outro campo que tem a ver com o Agentic AI, portanto existe também um conceito de AI baseado em agentes, Uhum. aliás é o que nós estamos a desenvolver na Caminho da Lei exatamente à volta disso, que é esta ideia de que, há um tema que nós daqui ainda não falámos, que é a alucinação, não é? Que é, portanto, um modelo quando é muito grande, facilmente alucina coisas, toda a gente que usa ChatGPTs e Groks e Geminis e todos esses que andam por aí sabe que de vez em quando sai de lá uma asneira Yeah. que não faz sentido nenhum. Como nós. Como nós também às vezes temos as neiras. E portanto, uma das formas de resolver isto, e agarrando nesse exemplo do tecido, ok, mas para além de tecido, naquela fábrica também há, sei lá, botões, não é? E portanto, pode haver um agente que é muito específico em tecido e foi treinado com dados sobre tecidos, pode haver outro agente, que digamos, é outro modelo LLM, que é muito específico em botões, e depois pode haver um agente que gera o agente dos tecidos e gera o agente dos botões, e portanto, este agente, se calhar, até é mais generalista, mas consegue interagir com o agente dos tecidos e com o agente dos botões e utilizando o conhecimento do agente dos tecidos e dos botões, em conjunto os três tomam decisões que são mais eficientes. Certo. Repara, mas isso não é nada mais do que aquilo que o ser humano fez, não é?
Pronto, mas como nós não tínhamos, ou seja, nós Mas em vez de LLM usávamos humanos. usámos humanos, portanto, e no fundo tinhas as escolas profissionais e a formação profissional, normalmente nas empresas, tem a ver com isso. Quando tu dás a formação profissional às pessoas, estás a tentar que ele seja mais especialista numa determinada matéria, não é? Claro, não lhe vais tirar da cabeça todo o conhecimento que ele tem, portanto, também era estúpido, portanto, não são seres humanos, não é? Portanto, não são robôs. Mas, efetivamente, o que tu queres é que ele tenha conhecimento específico naquela área, ou em termos de marketing, ou em termos de finanças, ou em termos então, quando falamos no ambiente industrial, então a especialização ainda é muito mais importante, não é? Portanto, pá, nós vamos ter esses seres Sim. especialistas, não tenho dúvida. Sim, aqui, aí falando, pronto, estava a falar dos campos têm uma razão de ser, que é a OpenAI aposta claramente nos generalistas e o Facebook, por exemplo, a Meta aposta claramente nos especialistas. A OpenAI, O que estás a dizer? Porque a OpenAI tem Não, um eles não modelo apostam no fechado. especialista, Tá. eles apostam nas ferramentas. não, apostam nas ferramentas É isso que eu mas ia eles vão ganhar, Apostam no ou open seja, source. se o open source for relevante para o futuro, o que significa que vão haver mais especialistas, porque é a única razão para alguém estar a usar um open source, Já agora só neste explicar essa momento. frase, porque como tens o modelo open source, posso mexer nos parâmetros, E posso posso mexer torná-lo nos pesos especialista. e posso torná-lo especialista, enquanto Exatamente. com o OpenAI não o consigo tornar especialista. E a OpenAI aposta que aquela técnica que eu disse há pouco, o RAG, será suficiente para dar contexto. Ou seja, ao generalista, será suficiente eu mostrar-lhe coisas semelhantes àquilo que ele conhece do mundo todo e que é suficiente para ele aprender sobre coisas novas. E que ele vai estar a E que não é atuar, preciso mexer nos parâmetros. que ele vai estar a basicamente. atuar contigo o dia todo, toda a hora, A e to- portanto vai agarrar neste contexto todo, e com este contexto todo ele vai Exatamente. conseguir ser bom para É que ti. ele vai ser, ou seja, a OpenAI aposta um bocadinho que estes modelos vão ser tão bons a aprender que qualquer fine-tuning não é necessário. Ou seja, eles são bons a aprender. Têm capacidade de aprender muito rápido com nova documentação. E eficiente. E de forma eficiente, portanto, de forma correta. De forma eficiente e correta. Outro caminho, não. Aposta que vais ter que fazer fine-tune a cada um dos modelos. Portanto, cada um dos modelos vai ter que ter o seu ajuste de parâmetros. Acho que é muito difícil dizer hoje em dia, até a nível de arquiteturas, o que é que vai resultar de futuro. Porque este mundo está a mudar, quer dizer, qualquer pessoa que esteja no espaço vê que 3 em 3 meses isto já é outra coisa diferente, porque apareceu uma arquitetura nova, depois apareceu Outra pessoa que esteja no espaço, diz. Exatamente, no espaço da AI. No espaço, exato. No espaço da AI, digamos na área da AI, falando assim, portanto quem está nesta área da AI, espacial ou não, acaba por ver isto a mudar muito rápido, ou seja, vê que isto muda muito rápido pronto, acho que tudo o que sejam discussões até de arquitetura são um bocadinho, pode ser por aí, mas acho que é difícil dizer o que é Portanto, que vai ganhar. na verdade o que estamos a falar é, seria justo afirmar que estamos nos primórdios desta Sem tecnologia, dúvida né? alguma. Portanto, Acho que isso é a única certeza que todos podemos ter. estamos é a que falar de nos uma criança de primórdios. 1 ou 2 anos. Sim, estamos a falar de uma coisa completamente revolucionária. Estamos a ver as primeiras. Isto é comparado à Revolução Industrial, só porque dá jeito, porque isto é muito mais do que a Revolução Industrial, mas estamos a ver as primeiras máquinas a serem postas nas fábricas eu agora. diria que estamos a assistir às primeiras erupções Vulcânicas. vulcânicas. É porque o magma já lá estava há muitos anos, não é? Já, Portanto, foi-se criando, sim. exato. Portanto, Certo. estamos a assistir às primeiras erupções. Mas é engraçado que, mais uma vez, como em geral na evolução tecnológica, ela não é feita de uma evolução de forma linear, ou Não. seja, não há uma evolução linear. Por exemplo, esta questão do AI. O AI já existe há muito tempo, não é? Já. Portanto, algoritmos neuronais, redes neuronais, deep learning, machine learning, esse tipo de coisas já existiam há algum tempo. O que houve aqui foi um salto, digamos, de conhecimento muito grande, que foi esta questão dos transformers, não é? E isso impulsionou muito mais gente a trabalhar na área, e isso está a fazer com que agora cada vez mais temos mais saltos tecnológicos. Exatamente. E cada um destes saltos tecnológicos dá novas possibilidades, como é que nós podemos organizar a tecnologia, e dá também novas linhas de pensamento, e daí teres empresas como a OpenAI que acreditam num super agente, empresas como o Facebook que lançam lamas para a comunidade de open source trabalhar sobre eles, há empresas de consultoria que fazem coisas mais à volta de agentes, não é? É porque é difícil tu competires com um OpenAI, né? Quando tens um data center daqueles, né? Sim, mas eu tenho a minha perspectiva e acho que o próximo grande salto, ainda vamos ter muitos saltos e muitas evoluções em termos de OpenAI e do modelo de OpenAI, não é? Porque efetivamente é aquilo que é mais visível e é aquilo que é mais perceptível, ou seja, a gente consegue interagir com ele muito facilmente e, portanto, conseguimos ficar fascinados com muita facilidade. Mas acho que a grande revolução que vai acontecer em termos de AI vai ser quando esses modelos que o Facebook e outros estão a fazer, que são os modelos
open source, começarem efetivamente a funcionar, serem treinados e começarem a funcionar na economia real. Ou seja, quando começarem a ser introduzidos a sério na indústria, quando começarem a ser introduzidos a sério nos serviços, quando começarem, de facto, a mudar o tecido Uhum. económico, a forma como nós trabalhamos e como prestamos os serviços, como criamos os produtos e como vendemos os produtos. Eu acho que aí é que vai haver uma grande revolução. Ou seja, Eu em vez de estar a escrever acrescentaria. textos e poemas e É. imagens. Sim, mas eu acho que houve duas coisas muito importantes aqui. Mesmo escrever textos, pela primeira vez, e estavas a descrever, Tocha, a questão de AI já existe há muito tempo, e existe há 50, 60 anos que se fala de AI. A primeira vez que o termo foi nomeado, acho que foi em 1958, portanto, já estamos a falar disto há muito tempo. O salto para o espaço de consumidor, portanto, para o comum mortal, não para as empresas, porque as empresas já usam AI há imenso tempo. As empresas usam o chamado AI tradicional e que hoje ainda deve ser utilizado, porque as pessoas têm a mania de meter AI, LLM em LLMs em tudo. Pá, se quiseres fazer um forecasting, vais aos modelos tradicionais de fazer forecasting, previsões, portanto, previsões de vendas. Se quiseres fazer previsões de vendas, vais usar as coisas tradicionais, não vais para LLMs. Mas isso é outra coisa, mas este salto para o espaço do mundo global, das pessoas normais que hoje em dia já ouvem falar de inteligência artificial, foi extremamente importante, porque antes de inteligência artificial, eu quando comecei a estudar esta área, em 2009, eu quando explicava o que é que fazia, ou o que é que estava a estudar, era muito difícil, ainda se chamava data mining, que é um termo hoje em dia arcaico quase, já ninguém usa data mining, e as pessoas olhavam para aquilo e diziam, mas que raio é isto? Mas vais meter um capacete e vais fazer o quê? Vais andar a partir computadores com uma picareta? É isso que estás a fazer? Era muito difícil explicar. Hoje em dia é muito mais simples explicar e foi muito importante para a adoção, também no lado das empresas. Porque, por exemplo, quando eu fazia um projeto dentro de uma empresa de inteligência artificial, eu demorava 35 a 40% do tempo a explicar porque é que aquilo era importante e porque é que ia mudar a forma de trabalhar das pessoas e iria automatizar muitas das coisas que ninguém quer fazer ou melhorar a informação e a decisão para tomar decisões. Aí antes demorava 40%, hoje em dia demora 1%, porque toda a gente já percebe o impacto enorme que isto vai ter. Há só outra coisa para juntar aquilo que o Serra disse, que era, sim, sem dúvida, a questão dos especialistas, e quando isto introduzir-se na economia real, é quando, de facto, vamos ter, se calhar, uma explosão de conhecimento bem maior do que aquela que temos hoje. E há outra coisa, que é um pouco aquilo que nós temos estado a trabalhar também, que é resolver o problema da prova de conceito para a parte de produção. Quando eu digo isto é coisas que não ficam só nas aplicações mais alto nível, que consegue-se brincar um bocadinho com aquilo, mas quando vamos para aplicações a sério de inteligência artificial, por exemplo, solucionar um problema na linha de apoio ao cliente de uma ponta à outra com inteligência artificial sem inventar coisas, Não, é pois, um, é na linha de produção é um mesmo. problema Na enorme. máquina. Controlar as É um máquinas, problema pôr as enorme. máquinas a funcionar. Olhem, e Mas vamos olha, já a esses temas na nossa versão extended aqui do Bitol. Já sabem, nós continuamos nas nossas plataformas digitais, mas por enquanto vamos à nossa inteligência artificial. Frigideira, estás aí? Nós aqui não somos parceiros da Nvidia, mas só porque eles ainda não viram o meu potencial a fritar bifes. Exato. Se eles vissem, eles até se fritam passavam. outras Ah, não, coisas. já estavam cá a investir. Olha, o que é que tens para nós? Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? É o Cave. Eu vou para o bife. 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 Muito bem, o mais suculento. Vamos grelhar. Estou só a preparar o ingrediente, só mais uns segundos e... aqui vai. Por que é que não concordas com o recurso à inteligência artificial num processo de recrutamento? Muito bem. Não concordas? Vou dizer porquê. Isto é acho que bem, é muito pessoal. Eu ainda ontem estava num painel e eu dizia que nós devíamos, cada vez que estamos em painéis, em podcasts, devíamos ter duas tabletas, uma a dizer backed by science e outra a dizer trust me bro, antes de dizermos qualquer coisa, tipo, confia em mim, tipo, é o que eu acho. Eu acho que cada vez antes de dizermos qualquer coisa era tipo, olha, isto eu tenho a certeza e é parte de ciência. Isto é simplesmente um achismo. E este é um achismo, que eu vou dizer porque é que não concordo. Mas eu acho que a maior parte dos recrutamentos muito bons não são óbvios. A inteligência artificial não vai olhar para um currículo e dizer, epá, esta pessoa se calhar fazia um grande fit com esta posição, porque muitas vezes não estamos à procura de coisas genéricas, principalmente no mundo mais startups, se calhar para grandes empresas que contratam toda a gente igual, com um Mesmo determinado assim, currículo. tem uma cultura, todas as empresas têm uma cultura, né? Ou seja, exato, há coisas que não se, é muito difícil, através dos dados, perceber se uma pessoa vai fazer fit num determinado Mas papel numa agora empresa ou não. vou-te complicar a questão. Complica-me. Vou-te complicar a questão. A inteligência artificial vai ter a possibilidade de não só olhar para o currículo,
mas ver todas as tuas redes sociais, tudo Calma, aquilo que tu calma. alguma vez publicaste. Já estamos outra vez naquela conversa em que tens que dizer em que horizonte temporal estás a falar. Não é? O Ivo está a Não, mas falar pronto. 2025, estás a Mesmo, falar mesmo nas 2000 redes, tenho pessoas nas redes sociais que Não, são vai ver super. os trabalhos que tu fizeste, publicaste, coisas científicas ou não que já fizeste e por aí fora. Epá, e vai se calhar ter uma análise. Ou seja, ele não vai escolher, mas vai-te fazer a análise da pessoa. Se calhar consegue já definir o perfil psicológico da pessoa e apresentar-te informação para tu decidir. Acho muito difícil isso ser acertado. Que uma inteligência artificial consiga te dar esse. Não, Essa mas o leitura. humano hoje não consegue fazer isso. Sim, mas o humano Tu podes consegue... contratar um gajo que é um tarado sexual para ganhar uma Mas influência na também, rede acho social. também não, e vais conseguir ver isso através das redes sociais dele. Sim, ou Se seja, calhar os likes que porque- ele dá. Exato. Provavelmente vais conseguir. Mas se ele for um tarado sexual, se calhar não vai andar. Pá, pode ser um daqueles que não vai andar a dar likes. Sim, Não eu acho que isto é sabe, mais né? uma daquelas discussões Ou que eu seja, digo tens um sempre. problema de dados. Aí tens bates num problema de dados. Oi, Ou Vasco, seja, é uma daquelas questões em que depende do horizonte temporal a que estamos a falar. Né? Se estamos a falar hoje em dia a AI não tem capacidade de fazer isso que estás a dizer. Daqui a 10, 15, 20, 30, 50, não sei mesmo quantos assim, anos, Se calhar daqui a os melhores 3 anos. recrutamentos que nós fizemos na Dare Date eram pessoas que não eram óbvias para aquelas posições. que é preciso ter uma conversa do humano Pá, é para preciso humano. ter uma conversa, é preciso perceber a motivação da pessoa e não era andar a ver o Facebook e o LinkedIn delas que eu ia ter essa motivação. Olha, é por isso mesmo que nós aqui no Bitalk convidamos pessoas e não ficamos aqui na conversa eu e o José com a Exato. frigideira. Com a frigideira, não é? Espero que tenham José passado o meu Frigideira, perfil pela... Tens que evoluir um bocadinho mais para a gente conseguir ter uma conversa contigo. Por enquanto precisamos mesmo de humanos para falar aqui. Olhem, vamos continuar a falar com este humano nas nossas plataformas digitais, já sabem. Obrigado, até à próxima. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Olha, por acaso, uma das coisas interessantes que eu acho nesta questão deste boom de inteligência artificial tem a ver com a mudança de paradigma de usar uma AI. Isso significa que nós temos formas de aplicar isso de formas completamente diferentes que nós nem estávamos habituados. E há uma coisa interessante que eu tenho feito ultimamente, que é quando vou a um restaurante e escolho a comida, e depois quer escolher uma garrafa de vinho, pá, eu uso o AI. Yeah. Digo-lhe assim, olha, está aqui a carta de vinhos, isto é o que eu vou comer, isto é o que nós vamos comer, o que é que tu me sugeres? Yeah. Pá, e o gajo dá sugestões espetaculares. Dá. Phonics. Nunca experimentei isso. Tens que experimentar, vale a pena. Se por acaso não tiveres o OpenAI, podes sempre pedir um vinho do Assobio. Se por acaso não tiveres o AI à mão, não quiseres pensar muito, para que estar a ir para um algoritmo com vários pesos, pá, já sabes aquilo que é bom. Como tu sabes bem, eu prefiro tinto. É? É Sim. tinto? Mas Epá, esse é Phonics, rosé. Mas este é rosé, caraças. Eu substituí os teus Pois, tintos todos por rosé. podem usar Trocaste. AI para escurecer na gravação. Mas, olha, aquele, vou e parecer experimentar. tinto. Experimentas o Vou rosé, experimentar. também deve ser bom. Olha, e voltando então aqui às questões... Temos aqui uma garrafeira, hein? Voltando aqui às questões da alucinação. Isto tem sido um dos entraves à adoção da inteligência artificial nas empresas, não é? Porque uma coisa é quando nós estamos a escrever Uhum. uma resposta a um e-mail ou a fazer uma imagem. Pá, se ele alucinar um bocadinho, disser ali umas asneiras, não é assim tão grave. Mas quando nós entramos num contexto empresarial em que estamos a tratar com dados da empresa ou estamos a tratar com clientes, Uhum. uma alucinação já pode ter um efeito bastante negativo no negócio. Sim, sem dúvida. E uma alucinação pode acontecer de várias maneiras. Pode acontecer pelo problema da LLM que não é boa para aquele tópico, não tem contexto, não tem conhecimento suficiente, ou por mau contexto, que é normalmente até porque acontece. O que é mau contexto? As empresas, por exemplo, quando queremos fazer um projeto para uma empresa usando uma LLM, muitas vezes pegamos em montes de documentação da empresa e damos esta documentação à LLM através daquela da técnica que eu disse há bocado do hack, que é olha para esta documentação sobre esta empresa, usa o conhecimento que já tens para aproximar àquilo que aqui está escrito. E não é surpresa para ninguém que trabalha com empresas ou já ou trabalha em empresas que a documentação muitas vezes está desatualizada, contradiz-se, portanto está escrito uma coisa num lado e outra coisa no outro. E, portanto, quando a qualidade dos dados é má, a qualidade dos dados que vamos dar a estas LLMs é má, vai produzir respostas más também. Essa máxima desta área acontece. Maus dados vão levar a maus resultados. E aqui o que as empresas se preocupam mais, e é nisso que temos estado a trabalhar, não é propriamente em quebrar o erro da inteligência, ou tornar a inteligência artificial perfeita, porque isso nunca vai ser. Ela vai ter sempre erro. Mesmo a melhor AI vai errar sempre. Embora se diga que errar é humano. Exato. E se calhar de futuro é errar é AI. Vamos dizer errar é AI.
Mas exatamente, ou seja, elas vão sempre errar porque elas têm base, conhecimento e probabilidades, e portanto, nestas probabilidades há sempre erro. É uma máxima desta área também. E como ela vai sempre errar, é mais importante perceber quando é que ela erra e quando não erra, para quando ela errar, fazer aquilo que se chama human in the loop, ou colocar o humano no caminho, que é se uma AI está a errar, vamos imaginar, por exemplo, num caso de apoio ao cliente, se não consegue perceber o que é que o cliente está a dizer, ou não consegue, ou consegue até perceber que não vai resolver aquele problema, não vai estar a inventar, que é a tendência das LLMs, é inventar quando, quando não está a perceber muito bem. É parar e enviar aquilo para um humano, e é o humano que vai resolver depois aquela questão. Por acaso, isso é um ponto interessante, porque eu não sei porquê, mas LLMs foram treinadas para ter sempre resposta. Foram. E para Não é? serem muito, muito permissivas. São- Quando, na verdade, podiam simplesmente dizer: "Epá, eu não sei nada sobre essa matéria", ou "Eu não estou à vontade sobre isso, não sei a resposta". Ela não tem essa capacidade de perceber que não sabe. Porque ela, na verdade, não sabe nada. As LLMs são como aquela pessoa que nós conhecíamos que dizia que sabia tudo, sabem? Tipo, inventava e antes do Google estas pessoas eram rainhas, depois do Google começaram a perder um bocadinho a credibilidade, porque estavas a falar com uma pessoa e ela dizia, não, mas eu sei sobre isso, pá, eu vi no Discovery Channel no outro dia, e não sei o Tinha quê. sempre uma resposta. Tinham sempre uma resposta, e depois tu vias e chegavas a casa, quando não havia telefones, ias ao Google pesquisar, será que é mesmo assim? Pá, depois vias que não tinha nada a ver. As É engraçado LLMs porque são isso também tem exatamente muito, a isso. ver, tem muito a ver com retórica, né? E às vezes mesmo falando com o LLM, tu podes lhe fazer uma pergunta sobre um tema, né? Em que ele não domine muito bem, e ele dá-te uma grande explicação, e Yeah. tu lês aquilo tudo e tu dizes assim, pá, isto tudo Faz faz todo tudo sentido. sentido, mas não me está a dizer nada. Há uma coisa, não, faz tudo, pá, é uma coisa que depois mas isto vem de quando voltando só à primeira conversa dos dados, isto vem porque nos dados que foram usados, não há, é raro a pergunta que está nos dados de treino e que acaba em não sei, como não há muitas, normalmente na internet as pessoas têm mais certezas do que dúvidas, às vezes, há fóruns de dúvidas e etc, mas todos os fóruns de dúvidas têm uma resposta, depois não há tipo uma resposta de ninguém a dizer, Sim, não vais escrever uma ninguém notícia a vai ao dizer, Reddit, está não, aqui a notícia, mas eu não sei o que aconteceu. imagina, ninguém vai ao Reddit e alguém está a perguntar, alguém sabe como colocar sei lá, uma frigideira aqui com uma nossa amiga, uma frigideira a lavar? E ninguém vai lá e responde, olha, eu não sei. Não, ninguém vai lá responder isso. É quase como, sei lá, estás a ver um anúncio que está à venda numa plataforma qualquer, tipo OLX, e depois vais lá, ligas para a pessoa só a dizer, olha, eu vi aqui o seu anúncio e não estou interessado, era só para dizer que não estou interessado, tá? Pronto, é só isso. Yeah. Não há estes casos, há só casos de respostas e de ajuda e de coisas práticas, e portanto é isso que a LLM vai aprender. A LLM não tem o conhecimento, não tem a noção do que é de não conhecer. É tanguista a LLM ainda. É muito, muito, é muito. Mas eu acho que é importante perceber é que não é no sentido tanguista, no sentido pejorativo da palavra, é simplesmente a forma como funciona, né? Portanto, ela não está a raciocinar sobre o tema, Houve uma está coisa, a prever. sim, houve uma coisa super engraçada que aconteceu à minha namorada, que ela estava a pedir uma coisa ao chat GPT, a dizer, pá, era tipo, olha, monta-me aqui podes-me montar este fecheiro e depois mandar-me o fecheiro mais tarde e não sei o quê, e o chat GPT disse, claro que sim, vou já tratar disso. O chat GPT não tem essa funcionalidade, ele não vai devolver depois aquele fecheiro à frente. E ele diz, e quando é que me vais devolver? E ele diz, daqui a um dia tens o fecheiro. E ela, está bem, volta lá no dia a seguir. Então o fecheiro, estou a preparar, estou a fazer, vai ficar feito. Ela volta no dia a seguir, então onde é que está o meu fecheiro? E ele, estou a preparar ainda. E ela, tu não tens esta funcionalidade? Depois ele, e ela, não, apanhaste, não tenho. E foi esta a conversa dela com ela. Portanto, estava ali à espera e chega a este ponto, ou seja, vai fazer estas... Mas se calhar aí o LLM aprendeu contigo. Se calhar o LLM aprendeu Para enganar a comigo. namorada. Se calhar tinha dados sobre ti. Exato. Mas lá está, isso volta a este Quando tema de. diz para arrumar alguma coisa, já vou. Isto volta ao tema das empresas que eu queria falar um bocadinho, que é, pá, obviamente com este avanço tecnológico que existe, né, cria-se um medo, os humanos ganham um medo, que é do género, vem aí a AI, e depois toda a gente anda a falar que a AI vai substituir os empregos e portanto eu vou ficar sem negócio, e portanto eu tenho que meter a AI na minha empresa, Não. não é? E começo a sentir esse medo, eu tenho que implementar a AI, como é que eu implemento a AI, eu tenho que aprender a AI, como é que eu aprendo a AI, e obviamente aparece uma data de empresas de consultoria a vender projetos da AI, não é? Isso é De clássico. repente, portanto, uma data de empresas que tinham produtos e serviços, a única coisa que fizeram é mudaram no site e disseram, não, o nosso produto funciona com AI, não é? Ou nós implementamos AI. Isto faz com que existam muitas empresas que estão realmente a implementar AI nas empresas, mas que não é verdadeiramente AI, não é? Andam ali a fazer umas brincadeiras, eu chamo aquilo de bricolage. É purgatório das provas de conceito. Isso depois cria o quê? As pessoas experimentam os produtos, eles alucinam muito,
E ficam dizem, o AI não serve para nada. O clássico. AI não dá para resolver nenhum problema na minha empresa. Certo. Mas isto já vem desde o tradicional, desde o AI tradicional, ou seja, é um problema que já existe desde aí, em que tinhas pá, pessoas que não tinham competência técnica para desenvolver porque é preciso competência técnica para desenvolver este tipo de soluções. Muitas vezes é preciso pensar sobre os próprios problemas antes de meterem AI em cima. Pronto, e lá está, sendo legítimo ou não, há empresas que de facto querem estar na onda, na crista da onda e vão desenvolver AI e depois há milhares de empresas onde nós já estivemos a trabalhar em que a parte inicial de convencê-los a usarem AI passou muito por não, nós já tentámos fazer isso e não resultou. E depois quando fomos escavar, pá, não tentaram fazer grande coisa, não é? Tinham, sei lá, isto agora vai ser um bocado técnico, mas tinham um notebookzito que alguém fez, que uma empresa meteu lá Ou uma uma pessoa aplicação de qualquer a business. fazer um notebookzito que era tipo um bocadinho de código Python, que fazia umas experiências e não tinha qualquer resultado prático no negócio, nem iria ter. Ou soluções de business intelligence, não é? Ou soluções de business intelligence, Não tinham tem lá nada um a ver. módulo de forecasting que alguém fez, pá, e já vimos coisas assim um bocadinho estranhas. Porque é natural, as empresas querem ir atrás disto, as empresas que estão na área, quando não tens uma especialidade técnica, queres ir atrás de tudo, e quando vais atrás de tudo, vais atrás da AI neste momento. Acho que isso é o maior erro que depois estas empresas acabam por fazer, é que não se especializam. Pá, nós desde o início já nos pediram milhares de coisas para fazer front-ends, produtos, SAP, BI, Power BI, pá, já nos pediram tudo desde que nós começámos a empresa. E nós sempre dissemos que não, pá, porque não é o nosso foco. O Não nosso se foco é só trabalhar especializar em em AI. coisas específicas, não é? Nós só vamos trabalhar em AI e só trabalhamos em AI, porque é necessário ter essa especialização para conseguir entregar projetos de valor, no fundo. Eu acho que há aqui, nós falámos aqui de vários modelos open source, closed source, etc. Eu acho que a solução para os problemas que nós temos, não há uma solução. Não. E eu acho que esse, se calhar, é o grande desafio das empresas, que é, cada caso é um caso. Há casos onde tu simplesmente queres ligar uma API de um OpenAI, fazer um bom contexto, dar um bom prompting engineer, responder de determinada forma, ligar uma coisa simples e tens um output. Há outros casos que nada disso vai funcionar e a única forma é tu arranjares um data center com GPUs onde tens os teus próprios modelos open source a correr, onde tu mudaste os pesos, os parâmetros e retreinaste e fizeste fine-tune com os teus próprios dados. E até há muitos casos em que isto vai funcionar em conjunto. Na Em que maior tens parte. modelos open source, que em algumas partes usam OpenAI, noutras usam Gemini, noutras usam outras coisas, E em não é? alguns casos não Mais precisas de do que LLMs. E em alguns Em casos, alguns casos não precisas de pronto, eu estou a LLMs. assumir aqui até, mas é interessante essa parte que é, nem tudo implementar um processo que envolve inteligência artificial são LLMs. Não. Exatamente. É incrível. Uma das coisas que isto por acaso é, agora quase queria fazer testes AB com isto na empresa e estava a falar disto com a malta, que era nós temos dificuldade quando fazes um projeto tradicional de AI, tu não entregas uma coisa onde as pessoas possam falar. Tu entregas por exemplo, se estivermos a fazer previsões de vendas, eu digo que no próximo mês tu vais vender X deste produto, porque fiz um modelo de previsão de vendas, modelo de AI só para previsão de vendas. Basicamente é um modelo mais específico, só tem conhecimento de previsão de vendas e só faz previsão de vendas. E quando entregamos estes modelos, as pessoas desconfiam sempre mais, porque são números, estão lá números. Então, mas este número é assim porquê? De onde é que isto vem? Quanto peso é que eu estou a dar às minhas vendas passadas? E desconfiam muito mais. E isto era muito mais difícil antes do ChatGPT. Hoje em dia, uma técnica que as pessoas nesta área até podem fazer é pôr uma LLM a devolver os resultados deste modelo típico. Ou seja, em vez de ser, toma lá a previsão de vendas para o mês a seguir, pois uma LLM em que as pessoas podem perguntar qual é a previsão de vendas para o mês a seguir. E aquilo vai buscar os resultados do outro modelo e responde de forma em linguagem natural para a pessoa. E a confiança é completamente diferente. As pessoas olham para aquilo e dizem, ok, muito bem. Depois fazem lá mais umas perguntas, então e as variáveis? E a LLM até pode lá dar um bocadinho a sua retórica e as pessoas ficam muito mais convencidas. Ou seja, esta componente conversacional foi extremamente importante para a adoção da inteligência artificial e para as pessoas perderem a desconfiança, nas empresas principalmente. Sim, porque eu sinto claramente que esse é um dos problemas no mercado e hoje em dia, pá, eu recebo e-mails, mensagens no LinkedIn, seja o que for, de empresas a vender serviços de inteligência artificial. Pá, eu também sei fazer um prompting engineer, ligar à API do OpenAI e meter um Zapier a guardar no Airtable, não é? E Certo? portanto, eu acho que esse tipo de soluções são úteis, mas trazem um problema para o mercado, que é de repente estas empresas que têm problemas mais sérios, que não podem ser resolvidos com esta integração simples, têm a sua primeira experiência da AI com uma empresa destas,
perdem a confiança no AI e depois, se alguém quiser ir lá implementar uma coisa mais séria, tem uma dificuldade acrescida a convencê-los. Não, mas aquilo que vocês fizeram não é o que nós vamos fazer. Né? E Sim. ficas na discussão, os outros também me disseram que o que eles iam fazer era melhor que o que os outros iam. Opa. E ficas ali numa discussão eterna por falta de confiança ou conhecimento técnico. Acho que tens de ter casos de sucesso, no fundo, é o que nós fazemos, é levamos os nossos clientes passados e os nossos clientes passados acabam por dizer, não, mas o que eles implementaram, nós também tivemos essa experiência, aconteceu isto, também tivemos casos em que as coisas não resultaram e agora temos estado a trabalhar com a Other Data, temos feito desta maneira, eles têm competência de engenharia, portanto tem corrido bem. Eu acho que é isso e aquilo que tu falaste da especialização, né? Por exemplo, nós temos também uma empresa de consultoria que faz projetos de inteligência artificial, mas nós focamos só em empresas grandes, porque nós só trabalhamos com modelos open source e coisas altamente complicadas, pá, que são projetos que em média custam 1, 2, 3 milhões de euros. Estás a ver? Em que tu não vais fazer com uma API do OpenAI e com uma empresa que tem 20, 30, 50 empregados, nem sequer tem capacidade para fazer esse investimento, não é? É um tipo específico de desenvolvimento para empresas grandes, corporate, que têm essa E capacidade também tem a financeira. ver com o know-how, não é? Ou E é seja, com o know-how. há muito pouca gente, penso eu, que há muito pouca gente em Portugal que saiba treinar LLMs, não é? Ou melhor, que saiba utilizar LLMs open source e treiná-los para funções específicas, não é? Fazer fine-tune há pouca gente. Se calhar daqui a uns anos vai haver mais gente, não é? Portanto, não pode haver muitas empresas a prestar esse serviço, não é Mas- possível, não é? Não, Mas mas o que eu aqui quero dizer é segue- que mas espera. o serviço é caro. Porquê? Porque tu precisas de processar em GPUs, Não, né? mas há Precisas de mas fazer há aqui uma coisa retreinos. muito importante, que é saber Aliás, há empresas, treinar... desculpa, há empresas que prestam esse tipo de serviço e não sabem para que é que são precisos os GPUs, não é? Não. Sim. Certo. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa, Serra, que eu acho que é importante. Isto acontece mais do que contratar. Isto é uma recomendação que eu faço a toda a gente que está a recrutar nesta área do mercado. Mais do que contratarem pessoas que saibam já como treinar LLMs, é saberem contratar pessoas que percebam da AI. Porque as pessoas que percebem da AI vão saber retreinar isso com tempo. Vão Elas aprender, sabem né? aprender, sabem ir ver toda a documentação das libraries que existem, das bibliotecas que existem de Python para fazer isso, sabem ver as talks certas das pessoas certas, porque hoje em dia está tudo aberto na internet. Uma pessoa vê uma talk da Uber a dizer como é que eles podem retreinar modelos, ou uma talk da Meta a dizer como é que podes retreinar modelos. Tens é que perceber mesmo de engenharia de Tens de ter inteligência a artificial. base, né? Tens de ter o conhecimento A base. minha equipa não percebia nada de LLMs antes de 2022. Eram engenheiros de inteligência artificial tradicional. A questão é que têm esta capacidade de passar para esta nova onda de inteligência artificial, e a empresa acabou por virar muito para isto porque tivemos uma equipa extraordinária nesta capacidade de adaptação, de serem bases de inteligência artificial. É super importante perceber os primórdios da inteligência artificial. E um engenheiro de software que liga umas APIs não é um engenheiro de inteligência artificial, é um engenheiro de software, é diferente. É AI bricolagem. Eu chamo-lhe AI É bricolagem. bricolagem. O nosso caso é semelhante. Portanto, nós trabalhamos, já tínhamos algumas empresas que trabalhavam na área de machine learning, era assim que a gente se chamava, deep learning, machine learning. E quando veio, obviamente, os LLMs, ninguém nessa equipa tinha experiência a trabalhar com LLMs, porque LLMs é uma tecnologia nova, né? Exato. Só que tem as bases. E quando tu tens as bases, tu percebes o que é que está ali a acontecer. E eu acho engraçado que é uma coisa que eu já reparei nestas pessoas que realmente percebem da tecnologia, do que é que estão a fazer nos LLMs e nos machine learnings, é quando tu dás um problema, a resposta não é sempre LLM. Não. Eu acho que isso é um trait que tu Não. consegues logo perceber quando estás a implementar um projeto. Ele diz, não, isso é meter LLM em tudo. Ok, provavelmente não percebes nada disto, porque há uma data de partes que tu não queres LLMs. Não, e há uma coisa que Certo. isso, e há uma coisa que nós tentamos treinar Até perdes eficiência, não é? Perdes perdes. eficiência. E tentamos treinar a nossa malta um bocadinho para isso, porque a malta mais tecnológica quer perceber, ok, qual é que é o objetivo de negócio daquilo que nós estamos aqui a fazer. Muitas vezes a tecnologia pode ser extraordinária, toda a gente fica muito, muito excitada cada vez que metemos uma LLM a resolver um problema, mas depois pragmaticamente para o negócio aquilo não significa É absolutamente extraordinário. nada. É fixe. A gente É gosta fixe. de ver as palavras a aparecer. Não não- representa nada para o negócio, é isso que estás a Não dizer. representa nada. Essa É a mesma frase é coisa- muito boa. Ou seja, o custo que tu tens para implementar uma solução a esse nível é estúpido. Não é só o custo, é o mesmo outcome. Por exemplo, Sim, sim. uma das coisas que nós falamos imenso às vezes com os clientes, na primeira conversa é que dizem, pá, eu gostava mesmo de automatizar o meu processo de apoio ao cliente, ou o meu processo de receber e-mails e responder a e-mails, gostava mesmo de automatizar. Então, e quantas pessoas é que ligam para a vossa linha de apoio ao cliente por dia? 3. Pá, não vou meter uma LLM a resolver isso, não é? Porque Fica-vos muito mais barato ter lá uma pessoa. Fica-vos muito mais barato ter lá uma pessoa e tipo, nós não vamos implementar. Até podíamos dizer aqui, olha, vamos já implementar este projeto, resolver já isto. Depois, pragmaticamente para o negócio, isto não vai trazer nada, não é? Tem que haver Sim. esta visão. O que faz sentido implementar esse tipo de soluções é quando tu consegues ganhar escala se o Exatamente. implementares. Exatamente. Ou seja, tens um bottleneck ao nível da empresa e se efetivamente conseguires automatizar aquilo,
Um gargalo, um bottleneck, um gargalo. Portanto, ou seja, se tu efetivamente estás estagnado ou não consegues evoluir porque não consegues resolver aquele problema, não é? Porque exige um esforço muito grande, pá, automatizas. Portanto, isso Isso. então permite ir, ir buscar um crescimento completamente diferente. Onde não nós é? estamos a ver muita solução a ser implementada é nos problemas das pilhas. Não é de pilhas, mas de pilhas de trabalho. Ou seja, departamentos que estão exacerbados, em que tu olhas para a secretária deles, eles não têm secretária, vá com papéis, mas se fosse assim essa a visão, eram pessoas que tinham pilhas de trabalho para resolver, quase à cartoon antigo, tipo, estou atolhado de processos, de coisas processuais que eu tenho de tratar. Pá, aí é óbvio que as LLMs vão ajudar imenso, aí é óbvio que vão acelerar Porque há imenso 80% trabalho. daquele trabalho que provavelmente é LLMable. É LLM, exatamente. E há 20% que não é, e saber a diferença dos 80 para os 20 é de facto Epá, Aí é onde está o busilis da aí é questão. onde está o busilis eu da questão. espero que tu não vais vender esses serviços aos serviços de multas lá da polícia, está bem? Não Sim, sei, porque mas eu acho que se é eu o não único vender, serviço onde dá jeito os se eu papéis não estarem lá. vender, se eu não vender, acho que alguém irá vender. E de facto, opá, há uma hipótese muito grande para automatizar grande parte dos serviços de Esse tema é government. giro, já que estás a levantar esse tema, podemos ir por aí, que é, ah, já agora entrando um bocadinho no futuro, acho que já estamos aqui numa fase em que podemos começar a falar sobre isso. Tu querias, portanto, imagina tu, se prestas serviços a este tipo de empresas, na Data, vocês vão e vendem à polícia um serviço ou uma solução qualquer que lhes permite retirar aquelas multas todas. Uhum. Portanto, o caso que estamos aqui a falar é quando tu recebes uma multa de trânsito, né? Portanto, o truquezinho é fazes uma resposta a dizer porque é que aquela multa tem um problema qualquer. E isso cria uma pilha de papéis na polícia e depois eles não conseguem processar as multas, depois as multas prescrevem. Uhum. Portanto, tu vais lá e vendes-lhes uma solução que os ajuda a processar essa papelada toda, como estavas a falar. Precisamente. Mas nós deste lado também não somos parvos, né? E portanto o que nós vamos fazer a seguir é vamos ter uma startupzinha qualquer que vai lançar um modelo que te permite também responder às respostas da polícia. Então, no futuro, o que nós vamos ter aqui vai ser a minha LLM pessoal, que está constantemente a mandar textos para a polícia com a sua LLM a responder à minha LLM, e vão estar as duas LLMs na Para conversa. ver que tens Sim, um mas gargalo no de fundo, multas. imagina. Por acaso não tenho muitas. Imagina, o que nós normalmente, e agora estamos a trabalhar nesse sentido com os clientes nas LLMs, é que nós vendemos uma coisa que se chama app, portanto, que é a solução. É o que estás a falar de uma solução que vai automatizar o sistema de multas, e depois vendemos a plataforma, que é o nosso produto. Ou seja, temos uma plataforma que monitoriza quando é que a LLM está errada e não, permite melhorar a LLM ao longo do tempo, porque sabemos que a primeira versão de deployment de uma LLM tem sempre uma performance que não está de acordo muitas vezes com as expectativas que as pessoas querem, porque querem ter 90% de precisão e só tem 60%, porque é normal. E este é um dos grandes problemas que as empresas enfrentam, chegam lá e prometem 90 e nunca conseguem 90 no espaço que dizem, portanto, nós trabalhamos aqui Sim, já neste agora estes sentido. números que tu falaste são relevantes porque são os números mais ou menos da indústria. Tu É. conseguires um modelo, um LLM, que tenha uma capacidade de acertar nos casos em 95%, Isso é muito difícil. é uma coisa incrível. É uma coisa incrível e muito, muito, muito impossível na maior parte dos casos Sim, normalmente anda ali do nos comum. 70, né? 80. Sim, no início, na primeira versão, é sempre 70, 80, dependendo da facilidade do caso. Só que Pronto. cada percentagem a mais tem um custo brutal, Exato. não é? Era aquela que saltar do 60 até o 80 requer um esforço A, Pode não ter. saltar do 80 ao 90 pode requerer um esforço Pode não ter, brutalmente Exato. maior. pode ser, porque se tu identificares, por exemplo, pode ser um problema de contexto. A documentação que estás a dar à LLM, naquele caso, não é suficiente. E é isso que nós identificamos. Olha, há aqui uma área, imaginem, no caso das multas, todas as multas relacionadas com o estacionamento, não há contexto suficiente para a LLM responder a multas de estacionamento. Isso é agrupado dentro da plataforma e as pessoas que antigamente estavam a trabalhar no e-mail, hoje em dia estão a trabalhar na plataforma a resolver isso e a ver, olha, é preciso mais documentação de multas de estacionamento. Vamos escrever um novo PDF sobre as multas de estacionamento, fazemos upload para esta plataforma e vemos, nos casos passados que erramos, quantos é que agora vão estar certos, para conseguirem melhorar a LLM ao longo do tempo, portanto. Ou então vais agarrar, olha, temos que ir ali ao arquivo e temos que ir buscar desde 1982 todas as respostas que nós demos ao José Serra, que ele está sempre a mandar para aqui as multas com as suas desculpas. Vamos agarrar nesse contexto todo, meter nesta LLM e agora a LLM vai-lhe dar umas respostas ainda melhores. E epá, não ponho as minhas respostas, senão ela aprende demasiado. Pronto, mas no futuro acredito que é isso, exatamente isso. As pessoas que estavam a fazer este trabalho manual de escrever estes e-mails têm basicamente uma plataforma, um produto em que estão
a responder estes e-mails como a LLM propõe. Eles dizem, ok, há coisas que vão automáticas e há coisas que são as pessoas que revêem consoante o grau de acerto a resolver aquele problema. E do lado de cá, possivelmente também vão haver consumers, portanto, pessoas Consumidores? normais, consumidores, a ter a sua própria LLM no seu próprio produto, a também fazer a mesma coisa. Portanto, no fundo, vamos ser todos adversariais no futuro, que hoje em dia já somos, não é? Para Até resolver nem estas vamos. questões. Eu até acho que vamos ser mais amigáveis. Quer dizer, quando nós tivermos um desentendimento, o que eu te vou dizer é: olha, não vamos discutir, vamos deixar as nossas LLMs discutirem uma com a outra, depois elas dão-nos o resumo. É quase a seguradora do futuro, não é? Tipo, olha as seguradoras que falem. Não, olha as LLMs que falem entre Yeah. elas e nós estamos aqui só a ser representados. Isso não é uma coisa que vos preocupa. É um tema que eu tenho visto às vezes falarem online, tem a ver com esta questão do tipo de conversas que nós passámos a ter, não é? Portanto, antigamente um grupo de amigos juntava-se, né? É. Vinha um tema para cima da mesa e pronto, durante meia hora, uma hora, havia ali uma discussão acesa sobre o tema. Pá, se é isto, se é aquilo, se é isto, se é aquilo. Hoje em dia está um grupo de amigos, levanta-se um tema, um gajo que saca do telemóvel, pergunta ao ChatGPT e diz: não, é isto. E acabou a discussão. Yeah. Isso não é um problema para a nossa forma como nós socializamos entre humanos? Eu punha mais a tónica mais geral no problema. É o nosso problema de estarmos a habituar-nos a uma muleta do pensamento e não pensarmos por nós. Ou seja, as pessoas hoje em dia estão ensinadas a andar de cadeira de rodas desde cedo para o pensamento, porque tens ali logo depois não vais saber andar, tens ali logo uma coisa à mão. Eu vejo isto, por exemplo, nas aulas que dou e nos projetos que recebo quando avalio projetos. 60% dos projetos são todos iguais, porque as pessoas não pensaram naquilo que escreveram. Foram uma LLM, deram o meu syllabus da cadeira, deram o software do que é que estão a fazer, nós montamos lá uns workflows da AI, eles mandam aquilo e a LLM escreve-lhes o relatório todo, e eles não pensam nada. Epá, Isso é o que me preocupa, é nós estarmos a fazer outsourcing do nosso pensamento e nas novas gerações isso ainda ser cada vez pior. eu não sei, mas eu acho que as interações entre as pessoas, aqueles que estás a falar, em grupos de amigos, etc., ou de pessoas que não se conhecem, que estão-se a conhecer, são processos, basicamente são processos de aprendizagem, não é? Portanto, ou seja, são processos em que as pessoas precisam de perceber o que é que os outros acham e, portanto, no fundo é um processo de estudo. Eh, ou seja, de alguma forma é usada a alucinação humana nesse tipo de interações, não é? Portanto, ou seja, há sempre alguma hiperimaginação e a tal alucinação, não é? Portanto, Que é o que nos permite conhecer o outro ser. exatamente, Exato. conhecer o outro ser, a ver como é que ele reage às situações, etc, etc. E a prova disso é porque a maior parte das discussões e de interações que há entre as pessoas normalmente estão com base no menor denominador comum. Conversa da treta. Ou é futebol, não é? Ou é política. Ou é política, ou é outra coisa É. qualquer. Portanto, não é porque as pessoas estejam muito interessadas na conversa em si, porque já sabem normalmente quais são os argumentos do outro lado e qual é a conversa, mas porque estão precisamente a testar esse tipo de interação. É Então, dialética, a não é? retórica. Exato. E portanto, aí tens essa alucinação toda depois em torno disso, coisas exageradas ditas exageradamente e por aí fora. Portanto, eu acho que desse ponto de vista nós não vamos quebrar essa qualidade de conversa porque ela já não tem muita qualidade, no geral. É raro tu teres conversas de qualidade nesse grupo, Pronto. nesse tipo de grupos. É. Portanto, o facto de passares a ter a inteligência artificial, acho que, e retirares uma boa dose da alucinação dessa conversa, porque ela vai ter que ser mais terra a terra, provavelmente até vai contribuir para que ela tenha maior qualidade. Certo, mas isso é um ponto extremamente importante, Serra, que é isto acho que vai soar, não sei se vai soar elitista, mas eu faço-vos a pergunta a vocês também. Vocês conhecem mais pessoas interessantes ou desinteressantes? Nós vamos responder que interessantes, obviamente. Ok. Já sabes a resposta. Ou seja, mas porque escolheram conhecer essas pessoas? Não, Claro. porque tu, quando estás a Não é? perguntar se nós conhecemos, quando tu fazes a outra pessoa a pergunta, tu estás a apelar àquilo com quem é que a pessoa quer comunicar, Correto? não é? Portanto, porque a maior parte das pessoas que tu conheces, tu não sabes sequer se elas são interessantes ou não estão Claro. interessantes. Mas, Porque nunca aprofundaste uma conversa para perceber até que ponto é que ela é interessante. mas agora, ou seja, conseguimos refletir que as pessoas que estão à nossa volta são um círculo mais pequeno da sociedade, ou seja, de uma sociedade mais vasta. E há muita parte da sociedade com quem nós não temos contacto. Enquanto Certo? trabalhadores do conhecimento, enquanto trabalhadores
de uma vida, digamos, universitária, começámos numa vida universitária, não é, pelo menos a maior parte da população em Portugal. Uma das coisas que me preocupa mais é o facto de as pessoas que estão mais vulneráveis a este tipo de tecnologia e a não desenvolverem capacidades críticas que nós consideramos críticas para uma conversa interessante, por exemplo, ainda pode ser pior para essas pessoas, porque de facto vão ter muletas para tudo, para o pensamento crítico, vão ter muletas para não desenvolverem qualquer tipo de estímulo intelectual que outras pessoas que sabem utilizar estas tecnologias vão ter. Mas isso não é o mesmo argumento que nós tínhamos, por exemplo, quando saíram os telemóveis e havia as pessoas que eram contra andar com o É, telemóvel e com o smartphone, porque não, isso faz mal, etc. E hoje em dia não há ninguém sem um smartphone. é, Portanto, mais tarde ou mais cedo não haverá ninguém sem inteligência artificial mas tu, lá está, mas os smartphones tu podes utilizá-los para obter mais conhecimento ou para passar o dia a fazer scroll no a fazer TikTok ou scroll no no Instagram. TikTok, não é? E vai, E- vai continuar a ser. Vais continuar a ter utilizações completamente diferentes. Então vamos ter duas categorias de humanos? Não sei se são duas, mas vais ter mas o meu receio é que o fosso seja cada vez mais profundo à medida que o tempo avança. Eu É acho que possível. e isso traz instabilidade social enorme. Até Esse grande porque fosso. eu aí perguntar-te-ia que é esse fosso entre esses dois, digamos, campos de humanos, há de haver um fosso que é muito maior que o outro. E normalmente será o fosso que se comporta de uma maneira mais automática, mais Pronto. autómata. Nesse caso, os nossos sistemas políticos e democráticos como nós temos assentam Na maioria. nos votos e na maioria. E portanto isso significa que a maioria que passa a ser escrava de uma inteligência artificial ou da opinião da inteligência artificial, Será também mais podes dizer manipulável. que essa maioria é manipulada pela inteligência artificial, se ela tiver esse conhecimento, e poderá manipular toda a humanidade. Sim. E portanto, Não. quem está em risco é o outro fosso de humanos. Não, pode não manipular, não. mas é mais manipulável. Ou seja, há o risco há o risco do pensamento crítico ser cada vez menos necessário na maioria da população. Sim. E isso acho que é. Há esse risco. E o risco, eu penso que não é da inteligência artificial manipular. É de algumas pessoas Usar a inteligência artificial. usarem a inteligência Certo. artificial para manipular. Algumas Como pessoas do sempre outro foi. grupo. Algumas pessoas do outro grupo. Como até. sempre foi, não é? Portanto, ou seja, nós sempre tivemos ferramentas, rádio, imprensa, rádio, televisão, internet e agora a inteligência artificial para influenciar os outros. Portanto, há sempre alguns que têm um domínio sobre os meios para depois influenciar ou manipular, como tu queiras, Uhum. as outras pessoas. Mas Isso agora vai tens uma continuar a coisa, existir. Serra, que A é ferramenta diferente. É muito que é- mais potente. Exato. Antes era geral para toda a gente. Eu só conseguia passar uma mensagem na rádio. Não conseguia passar uma mensagem customizada para cada pessoa. Claro. Hoje em dia pode ser customizada àquilo que tu és e que Hoje já é customizada hoje já com as com as redes sociais. sociais já é. Com a inteligência artificial que pode criar o conteúdo até em real time para aquela pessoa, em tempo real para aquela pessoa, e a pessoa não ter capacidade crítica para perceber se aquilo é falso ou não, por exemplo. Hoje muitas pessoas já vivem em bolhas. Imagina o que é que vai ser com a inteligência artificial a Pois sério. é isso. Sim. Vão ter bolhas individuais. Exato. Vão viver em mundos. Então és um pessimista de inteligência artificial? Não. Não sou, porque acho. Não Mas sou. esse mundo que tu descreveste parece-me altamente É negro. um Pá. mundo provável como qualquer outro. É um mundo provável como qualquer outro, é isto. Eu acho que cabe-nos a nós, todos que estamos a trabalhar nesta área, tentar contrariar isso e pá, já há muita gente até a trabalhar nesta área do pensamento crítico, portanto acho que temos que tentar contrariar essa tendência que pode acontecer. Falhámos nas redes sociais, agora devemos Nesse não caso, falhar. um mundo com muitos modelos de inteligência artificial é um mundo mais seguro do que um mundo em que 2 ou 3 empresas têm modelos muito grandes Sem que dúvida. controlam e sabem tudo. Exatamente. Sem dúvida. Esse é o ponto crítico. Não podemos ter uma concentração de poder como temos hoje em dia, sem dúvida. E por outro lado, também temos de passar às pessoas o que é um uso positivo da inteligência artificial, que é, por exemplo, ter acesso a capacidades que eu não tinha antes. Se eu for uma pessoa que nunca pensei em escrever um livro, se calhar hoje tenho a capacidade de escrever um livro com a ajuda da inteligência artificial, porque antes eu trabalhava de sol a sol e não tinha imensas ideias. Olha, mas... não é por acaso que a frigideira ajudou-nos a escrever este livro, Aí tá. não é? O livro Pensa em Grande faz agora. Está como autora a frigideira? Está aqui.
Tem com que- a ajuda da frigideira, Ok. portanto, ainda está no início, portanto, Oh, nós tivemos que é. fazer muito trabalho ainda, mas a frigideira ajudou. E ajudou-nos a escrever este livro. Já agora, Pensa em Grande faz agora, é exatamente sobre fazer acontecer. Mas nós Mas foi falamos, nesse sentido, desculpa, Foi foi nesse- é usando isso, é isso, a é isso. inteligência artificial que nos permitiu organizar de forma completamente diferente também a informação que nós queríamos passar e ajudar a estruturar a mensagem que nós queríamos Yeah. passar. Imagina Uma alguém que é simbiose. trabalhador, vou pôr de uma fábrica que tem imensas ideias, é uma mente super criativa e simplesmente está naquele trabalho pela sua história de vida, condicionantes, o que seja. Está ali a trabalhar, mas quer ser escritor. Pá, antigamente se calhar não conseguia ser escritor, porque chegava a casa completamente estafado e tinha que escrever durante 3, 4 horas e muito pouco se conseguiam fazer. Hoje em dia se calhar demora muito menos tempo a fazê-lo e a inteligência artificial permite Mas depois isso. lá está, a forma como usas a ferramenta, porque, por exemplo, uma das coisas que nós Exatamente. tínhamos muito cuidado quando estamos a escrever este livro, que é uma coisa que nós não gostamos nada em livros, é quando tu compras um livro de 100, 200 páginas, não é? E tem ali uma ideia que dava para explicar num capítulo, e tu tens ali um livro gigante a ler e ele está sempre a dizer a mesma coisa, mas de formas Vou comer, diferentes. é Que é uma horrível coisa isso. que a inteligência artificial gosta muito de fazer, que é meter palha. vou cometer um Né? sacrilégio. Olá, Daniel Kahneman, estás bom? O pensa, o Thinking Fast and Slow. Exatamente. Eh, Existem muitos livros desses. Por acaso é uma das coisas que nós temos neste livro, por isso é que temos capítulos pequenos e que passam ideias muito específicas em cada capítulo. São 50 ideias, mas foi escrito com a ajuda da inteligência artificial, estás a ver? Ou seja, tudo depende da forma como tu usas as ferramentas, lá está. Né? A forma como tu as usas vai definir o outcome, não é só a ferramenta, é quem é que mas está por trás dela. mas tu há bocado falaste que nós estamos a ter um futuro pessimista, não é? Estavam? Eh, Agora vou aqui introduzir uma pequena alteração para nós termos um futuro otimista. Repara, nós estamos, quando falamos de inteligência artificial, quando falamos de qualquer coisa, nós partimos sempre do conhecimento que temos, não é? A inteligência artificial também faz isso. Portanto, e o nosso conhecimento está muito limitado às ferramentas de inteligência artificial que existem hoje ou que nós perspectivamos que venham a existir. Já discutimos isso. Agora, nós não sabemos como é que vai ser a inteligência artificial daqui a uns anos. Não. Mas uma coisa provavelmente é que vai ser muito mais introspectiva, muito mais proativa do que aquilo que é hoje. Porque ela hoje limita-se a responder às nossas questões, não é? Amanhã ela pode questionar-nos, não é? Pode questionar-nos, ou seja, essa questão de que ela efetivamente retira o nosso espírito crítico pode não ser verdade. Ela pode, pelo contrário, aguçar o nosso espírito crítico. Pode colocar questões, pode te obrigar a fazer opções, pode ajudar a raciocinar, a pensar, a construir um caso e por aí fora, não é? Portanto, pode ensinar montes de coisas por iniciativa dela, sem tu lhe perguntares. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, assim for, essas pessoas que tu estavas a dizer que correm o grande risco de serem manipuladas, continuam a ter esse risco, porque não sabemos, uma coisa é a forma, outra coisa é o conteúdo, não é? Mas, de qualquer das maneiras, de perderem o espírito crítico, não tem necessariamente que ser assim. Não, Vai não. depender muito qual Não é a deveria. forma e o conteúdo que elas Vai vão tudo depender passar a ter. de quem está a fazer a inteligência artificial e quem está a pôr esta Claro. inteligência Aí artificial nas está. mãos das pessoas. Daí a relevância de certas coisas, e tu sabes que essa é uma das premissas que nós usamos mesmo na Camildel. Nós estamos a desenvolver uma inteligência artificial que ajuda a gerir empresas, né? Trata burocracia, contabilidade, etc. Uma das coisas mais importantes que nós temos é exatamente esta premissa, que é, podias assumir, ok, então se vai haver uma AI que gera empresas, todas as empresas vão ser geridas da mesma forma, Yeah. né? Então passa a ser, não haver uma diferença competitiva da forma como tu geres a empresa. Mas é este ponto de que fazer as questões às pessoas, porque o objetivo dela não é gerir a empresa sozinha, é contigo, dependendo de ti, não é? Questionando-te em certos momentos e dizendo assim: temos esta situação, aí está aquilo, já pensaste nisto, já fizeste aquilo, o que é que É. tu achas? E com Aliás, base nisso, tudo vai ser Não, diferente. uma das coisas mais fantásticas que a Camilo já conseguiu, não sei se estou a cometer algum sacrilégio, mas é pôr a inteligência artificial como proativa, não é? A Certo. fazer perguntas. Exatamente. Daí a dificuldade de desenvolver todas estas coisas novas, não é? Que estamos todos só no início. Estamos todos no início. E há uma coisa super interessante na forma como nós podemos pegar até nas próprias, na forma como a inteligência artificial pode interagir connosco, que é saber até que ponto é que ela nos vai fazer ou seja, como é que ela se vai alinhar connosco de futuro a trazer o melhor do ser humano, ou seja, será que nos vai ajudar a chegar a um potencial maior ou não? Será
isto depende das pessoas que estão a usar a inteligência artificial. Pá, uma coisa perigosa que está a acontecer Eu não agora, diria só usar, eu diria também quem está a construir, a quem né? está a construir, uma coisa O que eu queria perigosa que está a acontecer, pá, eu não concordo, eu acho que vai dar asneira, é o que o Musk está a fazer com o Grok, não é? Porque o que ele está a fazer neste momento com o Grok é, eu não concordo com certa parte, como certa parte da história está escrita. Vou reescrever a história usando uma LLM, de acordo com aquilo que eu penso, e depois vou usar isto para treinar o Grok outra vez. Pá, isso é perigoso. Explica lá isso, meu, só para quem não está a acompanhar o Então, por tema. exemplo, imaginemos que o que está a acontecer, falámos aqui um bocadinho da questão dos livros, e acho que essa analogia é muito boa. Temos os livros, o que o Musk está a dizer é todos estes livros que estão escritos na história, a maior parte deles estão errados, têm uma visão demasiado esquerdista ou centrista, ou não é libertário o suficiente, de acordo com aquilo que eu penso. Eu vou reescrever estes livros todos outra vez, de acordo com a minha visão, que é ultralibertária, e a seguir vou dar uma LLM, ao Grok, para ele só ver essa visão ultralibertária. Toda a gente pode manipular então qualquer LLM da forma como Foi lhe quando ele parece. disse que o Hitler era genial, não é? Pois, por exemplo, é isso, e resulta nisso. E depois há pessoas que, se acreditarem no Grok da mesma forma como as pessoas hoje em dia acreditam no ChatGPT, então vão começar a levar aquilo Até como porque lei. o não é? nível de acreditar numa LLM tem vários níveis e várias nuances, não é? Tem. Uma coisa é tu falares com uma LLM e ela dizer o Hitler é bom, né? Exato. E tu dizes, ok, ela disse que o Hitler é bom. As pessoas pensam, isso é estúpido, as Yeah. pessoas não vão acreditar nisso. Mas há coisas que são muito pequenas São muito nuances. não é? Yeah. Em que tu estás a escrever um texto e ele põe lá 2 ou 3 frases que inclinam o pensamento para uma determinada direção, tu nem notas, depois lês o parágrafo anterior e dizes, ok, se eu disse isto, então a seguir vou dizer isto. Entretanto, já enviesaste o teu pensamento e estás a escrever numa determinada direção porque havia ali uma pequena coisa que te direcionou o pensamento para outro sítio. Yeah. E hoje em dia as LLMs têm uma coisa que eu acho que no futuro se calhar vão ser um bocado mais críticas nisso, que é muito difícil discutir temas controversos como a LLM, não é? Por exemplo, que sistema político é melhor? Uma LLM diz sempre, não Não há o sei melhor. bem, não há o melhor, cada um resulta de acordo com... A LLM parece o consultor do depende, não é? Então, o que é melhor? Pá, depende. Pronto, ok, boa. Mas, de facto, isso não contribui para uma discussão positiva. Que gostamos de saber os argumentos de um lado e do outro, é do género. E é difícil, não é? Nós conseguimos isso, Mas se mas tu temos perguntares que... quais são os argumentos do lado do Exato, outro, ela mas já te temos responde. que puxar muito. Agora, a maior parte das pessoas não vão puxar tanto. É na primeira resposta, qual é o melhor sistema político? Ela deveria descrever logo desde o início, olha, os factos apontam para que esse sistema político é melhor do que este, porque resultou aqui, Olha, resultou ainda ali, bem que ela não etc. responde isso. Achas? Acho. Tem que obrigar as pessoas a pensar, não é dar respostas fáceis. Sim, mas Isso. não é esse o incentivo, né? O incentivo das pessoas é, eu quero ir lá, quero fazer uma pergunta, quero uma resposta. E portanto, se o incentivo e Eu se aprendo a a fazer. necessidade do consumidor é essa, Não. a empresa, para capitalizar o máximo de ganho na venda dos seus produtos, vai entregar às pessoas aquilo que as pessoas querem. Serra, mas eu acho que ela Isso pode é perigoso. perguntar qual é o melhor. Qual é o melhor em que sentido? O que é que consideras melhor? É no crescimento da população, diminuição da desigualdade, crescimento de PIB per capita? É perguntar o que é que tu consideras melhor. Ela não faz isso, ela não pergunta o que é que tu consideras melhor. Ela, por ela, já assume que não há nem o melhor nem o pior. Eu acho que esses problemas, sabes o que é que tem a ver? É que nós estamos a tentar colocar problemas à inteligência artificial, ou que ela dê Uhum. respostas sobre determinados temas, que ela ainda não está pronta para entrar Não, nesses não, campos, não. estás a ver? Pá, ela quase que devia responder nesse teu caso my friend, eu sei prever a próxima palavra. Eu ainda não tenho um pensamento filosófico ou crítico, económico ou político para te poder fazer aqui uma dissertação altamente complexa sobre este tema, E, né? por exemplo, a LLM nunca me sabe dizer quando é que eu estou errado, nem quando é que eu estou a ser estúpido, que era uma coisa que eu adorava. A LLM, há uma... Agora acho que saiu há pouco tempo um estudo do Excelente problema observação. da permissividade da LLM, que é tipo, tu dizes uma coisa completamente estúpida e ela disse, não, também pode estar certo. Eu não estou a ser estúpido. Tipo, diz-me que eu estou a ser estúpido, eu preciso disso. E das coisas mais valiosas que as LLMs podiam fazer, eu por acaso na minha tenho lá uma prompt na configuração de ChatGPT a dizer assim, se o mais factual possível, se eu estiver a dizer-te alguma coisa que é muito estúpida e que não faz sentido nenhum, por favor diz-me. Mas tenho isto como pré-configurado. E ela disse-te uma vez? Para ela, já me disse sim, desde que eu mudei isto, ela diz, mas é sempre assim com muito cuidado, do género, não quer ferir os teus sentimentos. E eu agora já acrescentei, se tiveres que ferir os meus sentimentos, faz, por favor. Porque é preciso isto, e isto é uma das dificuldades que temos também, pois, à medida que temos mais experiência e começamos a gerir empresas, que há menos pessoas a dizer-nos estás a ser estúpido. Também acontece muito com os humanos, né? Mas esse tema que estavas a falar é interessante, que é o chamado prompting engineering, né? Que é uma área
relativamente nova, né? Portanto, só apareceu com os LLMs, porque na verdade é fazer prompts, é fazer perguntas, é a forma como tu falas com o LLM, e eu acho que as pessoas ainda não têm noção do impacto brutal Yeah. na qualidade das respostas e do que eles querem fazer com o LLM, que tem a importância de tu dares o contexto certo, fazeres a pergunta de forma certa, colocares estas pequenas coisas que tu colocaste, né? Dizer, pá, ser factual, ser conciso, ser isto, ser aquilo, né? Yeah. Tem um impacto brutal. Tem. E acho que ainda não há pessoas suficientes, e se calhar eu diria para quem está a iniciar-se na inteligência artificial, cara, o caminho mais fácil seria começar por prompting engineering. Sim, sem dúvida. Eu acho que a melhor. Aliás, isso também se vê pelo tipo. Quando estamos a falar de muita gente que está a desenvolver cursos e coisas relacionadas com a inteligência artificial, a maior parte daqueles cursos é só ensinar-te a desenhar boas prompts. É tipo a escrever boas prompts. E há uma coisa que é bastante interessante e que começamos a ver agora, que é tu usares LLMs para escrever as tuas prompts, por incrível que pareça, tens excelentes resultados. Às Ou vezes. seja, usar Uhum. LLMs para te ajudar a escrever perguntas a LLMs. Perguntas à LLM, porque tudo o que tu dás enquanto humano é bom para um humano, mas pode não ser bom para a LLM. Eu tenho testado algumas coisas assim e tem-me dado resultados muito interessantes, quer dizer, a LLM escreve-me esta prompt de melhor maneira, e depois ele corta muitas das palavras que lá estão, que para mim são importantes, mas para a LLM não são. E isto tem sido um Isso vai gerar caminho resultados super diferentes. interessante. E há a Vai. clássica do, olha, eu quero que tu me faças uma coisa, né? Olha, quero que me escrevas este e-mail, antes de me escreveres o e-mail, pergunta-me o que tipo de contexto é que seria relevante para ti saber para me escreveres um e-mail mais direcionado, né? Eu muitas vezes quero obter uma coisa da inteligência artificial, eu não faço uma mensagem e recebo a resposta. Yeah. Às vezes tenho que ficar ali na conversa durante 5 ou 10 minutos, e eu uso muito o áudio para isso porque dá muito jeito, só para conseguir preparar, digamos, o modelo com o contexto certo para ele me dar a resposta que eu quero. Uma das coisas que eu recomendo sempre à malta ter é ter uma biblioteca de prompts sua. Tipo, tens uma biblioteca de prompts de coisas que gostas de usar de vez em quando. Por exemplo, eu tenho um prompt que é para ser mais criativo, tenho uma prompt que é para ser mais factual e assertivo em determinada comunicação e uso já essas prompts porque aquilo são prompts. Tenho uma prompt para melhorar a minha agenda. Tipo, às vezes peço-lhe, olha, tenho aqui a minha agenda, o que é que tu melhoravas, tipo, com base, tipo, para me dar os melhores hábitos daquilo que é a minha agenda, de coisas que eu posso melhorar. E estive assim a construir estas prompts, fui buscar outra malta também que já usa estas bibliotecas de prompts, pá, isso tem Eu, sido por acaso, muito ultimamente fixe. tenho usado cada vez menos estes templates de prompts, e uso bastante os GPTs do ChatGPT, né? Certo, Porque isso. no fundo é tu Certo, meteres lá uma prompt, mas que está pronta a utilizar, né? Por exemplo, quando eu tenho aqui o AI, eu tenho aqui um AI frigideira, certo. que é aqui a nossa frigideira que conhece os episódios do Bitalk, mas tenho outro também GPT que é muito factual, do género, quando eu quero saber uma resposta a uma coisa, pá, não quero que andes aqui a florear nem nada, é tipo, preciso que me dês isto, isto e isto, e contra-argumentos e argumentos a favor. Né? E sempre que eu faço uma pergunta, se eu meter lá só uma palavra, ele vai-me responder sempre mais ou menos naquela estrutura. E estás a tocar num ponto interessante. Essa funcionalidade é só premium, não é? De ChatGPT, acho eu. Acho que só consegues criar os teus próprios GPTs Não com o sei, premium. eu só uso premium. Que eu acho, não, e eu acho que é um excelente investimento. Se alguém, parece que estou, pelo menos uma delas, não vou dizer que é o ChatGPT, Sim, tem qualquer todas, uma delas, Gemini, Claude. ter uma subscrição, por exemplo, se tiverem uma subscrição de Netflix, de HBO e de não sei quê, e mais não sei quê, pá, troquem uma delas pelo GPT Premium, porque vão ser muito mais felizes. Porque as, Ser tu, muito mais felizes. felizes, vão ser muito mais felizes na produtividade, na forma como. Ou seja, vão ser muito mais felizes se quiserem ser mais produtivos ou pelo menos mais criativos ou se souberem utilizar as funcionalidades dos premium, porque as tools em si são só demos, não são mais nada. O GPT sem o premium é uma demo, Uhum. não é um produto completo. O produto completo tem coisas extraordinárias que te poupam imenso tempo. Por exemplo, no não premium, tu só podes enviar 2 ou 3 documentos e a partir daí já não envias mais documentos. Depois não tens as funcionalidades de Deep Research, que é quando pedes à LLM para pensar durante mais tempo e ir procurar à net coisas mais fundas. Pá, tudo isso são funcionalidades extraordinárias que acho que qualquer pessoa que queira aprender a usar estas AIs para o melhor para si tem que de facto dominar. E até em muito contexto de o tipo de informação que tu queres obter das AIs, né? Em alguns casos até pode fazer sentido usar um chat GPT, noutras faz sentido usar um Gemini da Google, outro faz sentido Mas a usar mas a grande, Copilot da Microsoft, noutro Claude, noutro, sei lá, uma data mas deles a que grande existem. dificuldade é como é que a pessoa se pode iniciar nisso.
não é? Portanto, como é que uma pessoa, um comum dos mortais, chamemos assim, nossos ouvintes, podem escolher entre o Gemini e escolher a ChatGPT Qual e é que escolher não usas? sei quantos. Imagina, só usas ChatGPT e tem dúvidas de outros que usar. Pergunta ao ChatGPT. É que ele responde. Eu já fiz as mesmas perguntas aos vários e obtive respostas completamente É normal, e se fizeres diferentes. a mesma Epá, pergunta e ao há mesmo, pessoas, E há uma questão de gosto também. Eu, por exemplo, eu não gosto muito das respostas do Gemini. Não sou grande fã, sou muito mais do ChatGPT, da forma como o GPT responde. Pois é gosto pessoal. As pessoas, Uhum. tipo, Sim, e há pessoas que preferem já o. estás habituado, já estás viciado. Não, há pessoas que preferem não o gosto, Grok, não há gosto pessoas que não preferem. gosto do Gemini. Acho que não. Pelo menos para o tipo de coisas que eu faço, por exemplo, também agora Eu tenho ideia que coisas mais factuais o Gemini é melhor. eu, Será? eu, por exemplo, para fontes, para encontrar fontes, eu gosto mais daquilo que o ChatGPT me encontra. Eu agora estou a acabar agora um livro que é basicamente a explicação da inteligência artificial para pessoas mais comuns, leigas, e preciso de muitas fontes para explicar o livro, para escrever o livro. Pá, e o Gemini nunca me deu coisas assim tão interessantes como o ChatGPT, e achava sempre as O que é recomendações do estranho, não é? ChatGPT. Diz. O que é estranho. O que é estranho, mas gostei mais do ChatGPT. Talvez também já me conheça melhor, também pode ser por aí. O ChatGPT, se calhar pelo histórico de interação que eu tenho com ele, Já tem na já tem, memória uma data de já tem coisas uma sobre data de ti. coisas sobre mim, sim, que... Mas fica a dica, mesmo falando com o AI, ele ajuda-te a escolher outros modelos e outras ferramentas, porque Sim. pá, sei lá, se queres fazer código, não é? Programar, pá, não vais provavelmente usar o ChatGPT, tens coisas mesmo específicas e muito boas e focadas nisso, não é? Se queres gerar imagens, se queres fazer uma data de coisas específicas, tem modelos que são melhores e essa informação está disponível online, malta, é só quererem procurar, Só mexer-se. O melhor é começar. É tipo, começem, usar. usar. E quando tiverem, pensem durante o dia, nem que as apontem num caderno, se não quiserem estar a usar logo o GPT, tipo, tenho uma dúvida de o que é isto? Tipo, quando me passa uma pergunta na cabeça, olha, logo vou perguntar ao GPT estas coisas. Começam a criar este hábito de usar a inteligência artificial para esclarecer as vossas dúvidas. Yeah, o meu desafio é usar mais criativamente de situações em que tu não estavas sequer a pensar em usar alguma coisa. Yeah. Por exemplo, esta questão do vinho no restaurante que eu falei, eu faço mesmo isso, para ajuda, tenho uma carta de vinho gigante. Epá, eu não sou um expert em vinhos, mas gosto de um bom vinho. Epá, e ele, tipo, sabendo o que é que tu vais comer, qual é que é o contexto, até podes falar sobre como é que estás a sentir e quem é o tipo de pessoas que tens na Yeah. mesa. Dizem, não, estou com amigos, ou estou com a família, ou estou com não sei o quê. Com base nisso, ele vai-te dar sugestões diferentes. Pá, depois experimentas, olha, não gostei, olha, a última vez deste isto e não achei piada. Há uma forma super. É exatamente esses contextos. Num contexto, pegando no follow-up daquilo que estás a dizer, que é contexto de viagem, tipo toda a gente viaja, ou pelo menos nem que seja em Portugal, vão a uma cidade qualquer, usar o GPT quando viajamos. Olha, onde é que eu vou hoje? Diz-me aí sítios para eu ir visitar aqui na cidade, restaurantes para eu ir visitar. Isto depois entra até no modelo de negócio deles, quase de marketing futuro Yeah. para restaurantes. Tipo, que restaurantes é que eu devo visitar? Reserva já. Faz-me um roteiro para 2 ou 3 dias. Pá, isto estive há pouco tempo na Coreia e lá utilizei isto assim. Às vezes enviou-me para sítios um bocado estranhos e fui comer tipo polvo vivo, mas isso é outra coisa. Mas envia, pronto, dá-te boas dicas, dá-te boas dicas. E a segunda, um uso que eu acho que, principalmente se uma pessoa estiver a aprender um idioma, é usar o GPT para falar com o GPT naquele idioma, para escrever. Que é uma coisa super interessante que a AI tem. Nós temos muita vergonha, por exemplo, de falar ou escrever numa língua que estamos a aprender por causa da questão da vergonha. Tipo, se eu estiver a aprender alemão, eu tenho muita vergonha em verbalizar alemão ao pé de pessoas que percebem alemão, porque acho que, pá, isto vai ser ridículo. Como a AI eu não tenho esse problema, não tenho essa vergonha. Acabou o fator vergonha. Portanto, se estiverem a aprender uma língua, usem o GPT para falarem, nem que seja escrever, e se quiserem falar também, mas se quiserem escrever... Mete um fone no ouvido e fica aí a falar com ele. Não, e dizes tipo, olha, corrige-me quando eu estiver errado, tipo, diz-me quando é que eu não estou a fazer as coisas bem, pá, e é extraordinário. Esses são dois usos que acho que qualquer pessoa, qualquer não, mas muita gente está no Duolingo, sei lá, não sei qual é a porcentagem da população portuguesa no Duolingo, mas há lá bastante gente, e a segunda, viajar, pá, são dois usos que as pessoas podem começar logo Sim. a fazer. E deixar só a última nota, que é, epá, tal como antigamente, quando pesquisávamos no Google, dizíamos, quais são os melhores sítios para visitar em Lisboa? E no Google vai aparecer vários resultados. E o primeiro resultado diz, os 5 sítios para visitar em Lisboa. Tu carregavas nessa página, lias os 5 sítios, depois havia duas formas. Ou tu acreditavas só naquela página e ias visitar aqueles sítios e não pensavas mais, ou tu provavelmente ias pesquisar mais, ias ver noutros sites, outras opiniões, etc. Com a AI é a mesma coisa. Não é simplesmente dizer, olha, faz-me o roteiro e agora vou fazer este roteiro. É um ponto de partida para a tua pesquisa. Agora vai pesquisar esse espaço, faz outras perguntas, vai a outros Tens sítios. de dar mais contexto. Mas é muito mais coisas é que tu prático. gostas de visitar, o que é que tu, não é?
Claro, muito senão mais eu- prático a nível de interface para o utilizador, porque estás ali sempre a falar na mesma janela, enquanto no Google entras site, sais de site, depois entras no site, epá, este já não está a dar, está desatualizado. Então a navegação é muito E muito até melhor. podes perguntar, estás-me a dizer que este sítio é muito bom, com base em quê? E ele Exato. até te manda um linkzinho de alguém que escreveu uma viagem que fez e tem lá a opinião e tu até podes ler a página diretamente, Yeah. não tens que só acreditar naquilo que o AI escreve. Olha, e é por isso mesmo que nós também temos um AI que é a frigideira.bitalk.pt. E para que é que serve o AI da frigideira? Para uma coisa muito específica, que é para a malta que não sabe o que ouvir no Bitalk, já temos muitos episódios. Podem ir falar com a frigideira e dizer: frigideira, olha, está-me a apetecer ouvir uma coisa sobre cogumelos. E ela vai dizer: olha, devias ouvir o episódio 100. Né? Portanto, para quem tiverem dúvidas do que ouvir, fala com a nossa frigideira. Ivo, mais uma vez, obrigado por teres vindo. Obrigado, Foi um eu. prazer falar sobre inteligência artificial, Muito fixe. LLMs, tokens, parâmetros e pesos. E de certeza que tu conheces alguém para quem este episódio vai ser útil e que ele vai aprender muito, tal como tu provavelmente aprendeste porque ficaste até aqui. Partilha com ele e voltamos. Próximo episódio. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a Aos dois. todos. Obrigado. Done.